Fala, meu povo, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Meu nome é Alan Amorim e esse aqui é mais um Papo de Bomba na terra do pão de queijo. Viemos aqui para Minas Gerais gravar aqui essa sequência de episódios. Esse aqui vai ser o último que a gente vai exibir, então provavelmente quando você estiver assistindo esse, já acompanhou aí alguns da nossa série aqui. Espero que vocês estejam gostando, tá certo? Hoje é um episódio que eu considero muito especial, porque assim como, diferentemente dos outros, a gente não vai contar aqui uma história para você se inspirar, se guiar ali, mas a gente vai tirar uma dúvida que é muito importante de âmbito nacional, né? Não é só a pessoa aqui de Minas Gerais, não é só a pessoa do Rio de Janeiro, de onde eu vim, mas para você que é bombeiro de qualquer lugar do Brasil, bombeiro militar de qualquer lugar do Brasil, e não só bombeiro, policiais também. Estou aqui hoje com o deputado Pedro Aihara, né? Eu pensava que era Pedro Aihara. Não é Aihara mesmo. É Aihara, né? Estou aqui hoje com o deputado federal eleito por Minas Gerais, Pedro Aihara, acompanhou de perto aí, né, quando essa lei foi sancionada, e está aqui hoje para explicar um pouco para a gente do que se trata essa lei, o que muda, o que não muda, qual a importância dela. Deputado, uma honra estar aqui conversando com o senhor hoje, tá certo? Obrigado, meu amigo, a satisfação é toda minha e fico mais feliz ainda em estar falando de bombeiro para bombeiro aqui. É assim que a gente gosta, né, que a gente fica mais à vontade. Eu vou pedir um favor, por mais que o senhor seja conhecido, pode ter alguém que não conhece o senhor ainda, tá? Então eu peço para o senhor se apresentar ao pessoal que está em casa assistindo a gente. Meu nome é Pedro Aihara, eu tenho 31 anos, sou oficial do Corpo de Bombeiros Militar aqui de Minas Gerais, sou primeiro-tenente e me licenciei para poder exercer o cargo para o qual fui eleito de deputado federal. Eu estou em primeiro mandato, então entrei para a corporação em 2012, no início de 2012, fiquei ali até o final de 2022, então fiquei 11 anos, né, de serviço. Antes disso, eu fui da Força Aérea Brasileira, me formei na Escola Preparatória de Cadetes do Ar, né, Picaro em Barbacena, e aí assim que eu me formei, quando eu estava chegando na AFA, saiu o resultado do Corpo de Bombeiros, e aí eu vim aqui para Minas Gerais poder servir aqui a minha terra aqui, e desde então a gente está nessa trajetória. Na minha carreira no Corpo de Bombeiros, eu atuei tanto no setor operacional quanto no setor administrativo, e aí por último eu fiquei um tempo na comunicação, e aí acabei exercendo a função de porta-voz em grandes operações, incluindo Brumadinho, incluindo quando a gente teve aquele acidente aéreo da Marília Mendonça, período chuvoso aqui em Minas Gerais e até em operações em outros estados. E acabou que isso também acabou dando uma visibilidade que foi importante para a população conhecer o trabalho do Corpo de Bombeiros e também a oportunidade de me conhecer. E aí eu tenho formação, né, jurídica, eu fiz bacharelado, mestrado em Direito, me especializei dentro dessa parte de gestão de risco e desastre fora do país, no Japão, aqui no Brasil também. E aí dentro de uma leitura institucional, inclusive, a gente entendeu a importância da gente conseguir representar melhor as demandas, não só da nossa corporação, mas de toda a população no Congresso Nacional. E aí fizemos essa candidatura, né, quando eu digo que fizemos com um projeto coletivo. Sim. Graças a Deus deu certo, e desde então a gente está lá firme e forte no Congresso, defendendo pautas da população, mas principalmente representando essa pauta do Corpo de Bombeiros Militar, né, de militar combatente eleito aqui por Minas Gerais Corpo de Bombeiros. Eu fui o primeiro. No Brasil, anteriormente, a gente teve o Cabo da Ciolo, só que ele era voltado mais para uma questão da pauta religiosa, então a gente tem conseguido movimentar lá muitos projetos de lei que são importantes para a nossa corporação, e também a questão de investimentos, de destinação de emenda de recursos. Excelente. Só um comentário só, porque a gente não vai entender muito para esse lado aqui no nosso bate-papo. Quando eu vi o senhor lá, primeiro-tenente, né, como porta-voz da corporação diante daquele caos que foi Brumadinho, né, daquela pressão da mídia ali na situação da Marília Mendonça, eu ficava, caramba, cara, um primeiro-tenente respondendo pela corporação, que responsabilidade em cima do primeiro-tenente. E o primeiro-tenente lá no Rio também, eu ficava assim, meu Deus do céu, cara, como é que tá a cabeça desse homem, vendo aquela quantidade de microfone ali e tendo que podar e pensar o que ele vai falar. Assim, pra gente que é... Foi uma responsabilidade muito grande ali, né? Que na situação, né, sou oficial subalterno, assim, é lógico que é uma responsabilidade muito grande, mas, assim, eu sou muito grato e feliz em pertencer ao Corpo de Bombeiros Militar daqui de Minas, porque toda a estrutura de comando, a própria instituição, ela sempre entendeu a importância da gente ter, de fato, dar espaço ali, né, em todos os níveis. A gente também coloca aqui muitos sargentos, soldados, cabos, majores, a gente coloca a gente em todos os níveis para poder representar a corporação, porque a gente entende que isso é importante. E até para a gente também poder mostrar
que em todos os níveis da corporação a gente tem gente preparada, mas é lógico assim, entre a gente aqui, né, eu sei que muita gente que acompanha o podcast, a maioria provavelmente é feito por gente que é da caserna, que é bombeiro também, assim, é uma responsabilidade muito grande que eu sempre brincava, né? Se o comandante, se um coronel fala alguma coisa errada, é uma coisa. Agora, se o tenente fala alguma coisa errada, no dia seguinte eu tava aparecendo lá na fronteira, lá de Minas, lá com algum outro estado. Mas, felizmente, sempre deu tudo certo, assim. Graças a Deus. Meu amigo, deixa eu só fazer aqui o agradecimento aos nossos parceiros do canal, a gente já volta para trocar uma ideia aqui já, tá bom? Pessoal, eu tenho muito a agradecer aqui aos nossos parceiros do episódio de hoje, porque sem eles a gente não conseguiria estar aqui gravando esse episódio tão especial, essa sequência tão especial aqui em Minas Gerais, aumentando aí as fronteiras do nosso canal Papo de Bomba, tá certo? E o primeiro deles é o nosso parceiro já antigo, que é o Bill Restaurante. Bill, o senhor já foi em algum restaurante temático de bombeiro? Não, nunca fui. Então, lá no Rio de Janeiro, nós temos o primeiro do Brasil, tá? E pelos estudos que eles fizeram, é um dos 4 do mundo, que são temáticos de bombeiro, cara. Ah, que bacana, já tem um lugar para poder ir, quando eu for ao Rio. Quando for ao Rio, por favor, vá lá. Depois eu vou te mandar o endereço certinho e vá lá. Não só isso, é um restaurante temático de bombeiro, a comida deliciosa, as iguarias lá do Seu Lourenço. Seu Lourenço que é um subtenente da reserva, bombeiro dos anos 80, então, assim, cheio de história. O cara fazia de tudo com pouco e dava tudo certo, né? Bravura ali sempre em primeiro lugar, ali sempre salvando as pessoas. N histórias, farda dele da antiga, o RG dele antigo, enfim, é uma imersão que o senhor faz quando entra lá e a comida é deliciosa. Lá os lanches são todos em técnicas que a gente usa, né? De combate a incêndio e tudo mais. Meu preferido é o Zote. O Zote é um sanduíche lá que é sensacional. Então chega lá, pede e vai estar satisfeito da vida, entendeu? Seu Lourenço, um grande abraço, meu amigo, tá certo? Para você que quer conhecer o Bill Restaurante, Rua Capitão Pisa Flores, bairro Parque Lagunas e Dourados, número 37, lá em Duque de Caxias. É uma imersão, você que gosta de bombeiro, você que é bombeiro, tem a obrigação de ir lá, tá certo? Tá no Rio de Janeiro, é carioca, ainda tem que estar lá, tá certo? Você que não é do Rio, vai lá, visita, vai conhecer a nossa caserna, assim, onde a gente se distrai, tá? Sem muito compromisso lá, lá é só para se distrair, beleza? E nosso segundo parceiro aqui é o Colégio Curso Praticar. Colégio Curso Praticar, onde grandes amigos do senhor, que são na minha turma, estudaram para poder entrar na corporação. É um dos cursos mais tradicionais, vou me arriscar aqui a dizer que é o mais tradicional quando se trata em aprovação para o CBMERG, principalmente CFO CBMERG. Ó, saiu aí, já foi aprovado, tá certo o concurso, vai sair já o edital aí, e vocês já sabem também que vai sair concurso para soldado de carreira, busca e salvamento, 144 vagas. Então fiquem ligados, vá lá, procura o Praticar. Eu vou te falar um negócio, eu não estudei Praticar, demorei 3 anos para poder entrar, meu amigo. Mas olha só o panorama, na minha turma, de 50, mais de 50% da minha turma estudou no Praticar. Então assim, desde 2014, já fazem 10 anos, tem um histórico excelente de aprovações, beleza? E o que eu sempre digo, meu amigo, o segredo sempre foi, sempre será praticar. Rodrigo, um grande abraço, amigo. Muito obrigado por todo o apoio aqui ao nosso projeto, tá certo? Busca aprovação? Busca praticar, beleza? E agradecer também aqui aos membros do nosso canal que sempre apoiam. Pô, vocês que dão uma moral imensa pra gente, dão aquele estímulo ali quando a gente acha que não vai dar, os caras chegam ali junto. Meus amigos, muito, muito obrigado mesmo. Vocês, assim, pô, moram no coração desse projeto. Vocês são um motor que nos levam pra frente. Muito obrigado, tá certo? E você quer se tornar membro do nosso canal? É o que eu sempre falo, é mais barato que uma Coca-Cola. A Coca-Cola tá caro hoje em dia, R$ 7,99, tá? Você vai se tornar membro do nosso canal, vai ter acesso a mais de 60 episódios na íntegra aqui no nosso canal, beleza? Conhecendo história contada pelos seus heróis. É só mirar aqui no QR Code, tá certo? Ah, tô assistindo pela televisão ou pelo celular, não tem como mirar no QR Code? Vai estar o link aqui na descrição do vídeo. É só você clicar lá, vai se tornar membro, beleza? Deputado, garantimos o episódio aqui. Podemos continuar, tá certo? Tá certo. Mas muito bacana os parceiros aí. Parabéns aí, porque é importante a gente apoiar projetos nossos. Aí. Excelente, meu amigo. Meu amigo, eu quero te fazer uma pergunta seguinte, começar com o seguinte. Como é que foi a transição, um homem que foi da aeronáutica, combatente do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, poder executivo, mão na massa ali, agora tá mais que nunca a caneta na mão. Como é que foi essa transição, cara? Foi difícil? Foi algo planejado? Foi algo que aconteceu na sua vida? Como é que foi isso? Olha, foi uma transição que ela foi bem difícil,
porque nós que estamos no executivo, mas sobretudo nós que somos bombeiros, nós estamos acostumados com um ambiente que ele é difícil do ponto de vista, às vezes, a gente não ter recurso, de não ter estrutura que gostaria de ter para poder atender a população, mas a gente vem de um ambiente onde todo mundo coopera ali para poder uns ajudarem os outros, para a gente poder ter um clima muito harmônico. E na política, é briga de foice o tempo todo. Então, assim, são muitos interesses, são lobbies que são milionários, são projetos de lei que uma vírgula, ela pode mudar a história para sempre ali das nossas corporações, de outros interesses. Então, assim, é um ambiente bastante tenso. Você tem que ficar sempre alerta e é um ambiente bastante estressante, bastante desgastante. Eu venho de uma família que não tem nenhuma tradição política, minha família é super simples. Minha mãe é uma artesã e meu pai é um técnico de mineração. Sou da primeira, eu e minha irmã, nós somos a primeira geração dentro da minha família que tem a oportunidade de estudar, de fazer um curso superior, etc. Então, entrei para o Corpo de Bombeiros e graças ao Corpo de Bombeiros e ao meu estudo, consegui oportunidades que foram se construindo, como é a história da maior parte, né, dos nossos militares. E aí, à medida que eu fui trabalhando dentro do Corpo de Bombeiros e que eu fui ganhando alguma notoriedade pelo meu trabalho, principalmente por esse trabalho como porta-voz, representando a corporação, algumas pessoas começaram a falar o seguinte, falar assim, poxa, Pedro, por que você não se candidata? A gente precisa muito de alguém para poder olhar essas questões e outras questões que a gente julga importantes na parte de proteção e defesa civil, de prevenção de desastres, dessas questões que a gente sabe que quem não é da área acaba não lidando com isso com toda a atenção que merecia. E eu sempre respondi o seguinte, olha, gente, não tem interesse porque eu entendo que política é um ambiente muito hostil, um ambiente muito contaminado, eu sou muito feliz aqui no Corpo de Bombeiros e eu não vou. E essas provocações continuaram. E aí algumas pessoas elas começaram a me falar o que é muito verdade, é que política não tem espaço vazio. Sim. Se você não ocupa, outra pessoa vai ocupar. E muitas vezes uma pessoa que tem um intuito, que tem um propósito menos nobre do que o seu. Uhum. Então, por mais que seja um ambiente que sim, é muito estressante, que sim, existem muitos jogos de poder, eu falei assim, olha, se eu acredito no propósito que eu tenho, no propósito da minha corporação e das pessoas que acreditam em mim, não só dentro, mas também fora da corporação, eu acho que é legítimo se eu me colocar à disposição. E aí a própria corporação, ela, por intermédio de algumas pessoas que estavam em pontos estratégicos, elas começaram a estimular isso, até que chegou o ponto, né, que um determinado comandante, ele me procurou e falou o seguinte, falou assim, Aihara, né, porque lá meu nome de guerra é Aihara, Tenente Aihara. E aí ele falou assim, Aihara, se for do interesse da corporação, você toparia esse desafio? É lógico que a gente, enquanto corporação, a gente não pode fazer nenhum movimento que seja oficial, porque seria ilegal, uma vez que somos órgãos de Estado, mas a gente verifica que há uma necessidade muito grande disso. E aí eu falei assim, olha, comandante, inclusive meu pré-requisito para eu poder ir se a corporação realmente entender que isso é importante, porque eu não tenho um projeto pessoal de poder, e sinceramente não tem não, porque assim, bombeiro, gente, a gente sabe que paga mal, mas a gente é muito feliz, assim, geralmente. A gente gosta do que faz, né? A gente gosta. Eu falei assim, olha, acho que, né, graças a Deus consegui alcançar poucas coisas, mas não preciso de muito para ser feliz, mas se for uma coisa, assim, que for uma missão, né, não tem guerra ruim para soldado bom, né, então assim, vamos para dentro. E aí foi o que aconteceu. A eleição de um deputado federal, assim, é uma eleição que ela é grande, porque como envolve votação no estado inteiro, né, e Minas Gerais é o estado que tem mais municípios, são 853 municípios, e eu nunca tinha feito campanha, pela questão das nossas restrições, né, das atividades partidárias, eu não pude fazer pré-campanha, não pude fazer nada, e falei assim, olha, vou juntar algumas pessoas que acreditam nesse projeto e vamos na raça. E aí a gente foi fazendo isso, a gente, né, alugou 2 carros, 2 HB20, fomos percorrendo as cidades, fomos fazendo alguns materiais, né, para redes sociais, fomos, né, colocando as nossas propostas e felizmente deu certo. E aí muitos, né, militares, colegas, pessoas que são da área de segurança pública ou da área de proteção e defesa civil, elas me procuram e me perguntam. Eu sempre falo o seguinte, gente, eu abrir mão da minha carreira no Corpo de Bombeiros foi a decisão mais difícil que eu tive que tomar. Porque a maioria das pessoas quando pensa, ele virou deputado, não, ganha mais, então vai ser muito mais confortável para ele. Só que a grande questão, gente, é que eleição
ela te garante um mandato de 4 anos. Daqui a 2 anos, quando eu vou, né, tentar a reeleição, eu posso ir para mais um mandato ou então eu posso estar desempregado. E no caso de militares, de juízes e promotores, a gente abre mão da nossa carreira de uma forma definitiva. E eu, como entrei muito cedo no CFO, eu abri mão de ir até coronel, porque na pior das hipóteses, na reserva aqui, eu iria a coronel, se não acontecesse alguma coisa extraordinária que a princípio não aconteceria. E aí quando eu cheguei lá no Congresso, o capitão Augusto, que ele é deputado federal por São Paulo, ele olhou bem pra mim assim e ele falou o seguinte, Aihara, você fez a conta? O que conta, comandante? Aí ele falou assim, a conta que você tem que ser reeleito pelo menos algumas vezes aqui, aí ele falou, você tem que ser reeleito pelo menos 4, 5 vezes aqui para ter valido a pena financeiramente. E quiçá do ponto de vista de estresse e raiva que você vai passar aqui nesse congresso. Eu já tomei aquele primeiro susto, mas é lógico que ele foi muito gentil, né? Muito acolhedor comigo, mas é muito difícil. E principalmente porque além de todo o estresse, de todas essas questões também financeiras, a gente se preocupa principalmente em conseguir ajudar aquilo que a gente acredita é ajudar as nossas corporações. Então foi por isso que eu aceitei o desafio, não me arrependo, mas é lógico assim que eu continuo amando a corporação, porque ela foi o motivo dessa decisão e continuo sentindo muita saudade do nosso serviço, das nossas ocorrências. Então assim, por mais que eu não esteja atuando no serviço bombeiro diretamente, via de regra, assim, acontece alguma ocorrência maior, a gente sempre tá acompanhando, a gente sempre tá ajudando pra gente não deixar que essa chama se apague. Não adianta, tá no sangue. Tem coisa que tá no sangue, não tem jeito não. Senhores, só pra justificar, tá? Antes de começar com o nosso bate-papo, eu perguntei, deputado, posso fazer um tratamento mais à vontade aqui com o senhor? Só pra ninguém olhar aí, pô, cara abusado, rapaz, falando com um deputado a gente desse tá em jeito casa, aí, tudo mais. Bombeiro pro bombeiro. Pedir permissão antes, tá? Como devidamente tem que ser, tá ok? Deputado, então, a gente vai falar aqui hoje sobre a lei orgânica, né? A lei é 14.751, correto? Correto. É Lei Orgânica Nacional das Polícias Militares e Corpos de Bombeiros, né? Acompanhando, dando uma papirada ali sobre essa lei, tudo mais, eu vi que não começou quando ela foi sancionada. Ela começou tem muito tempo atrás, não é isso? Essa lei, ela estava tramitando, ela foi sancionada em dezembro do ano passado, então a sanção dela é extremamente recente, né? A gente não completou nenhum ano. Só que era uma lei que ela tramitava no Congresso há mais de 20 anos, que ela estava parada. E ela já tinha alguns momentos chegado muito perto dela ser apreciada em plenário, só que não tinha sido, então assim, foi uma luta muito grande por nós parlamentares, que somos da bancada de segurança pública, para que a gente conseguisse colocá-la, né, para apreciação. Então, foi uma batalha nossa lá, mas felizmente ela deu certo. E lógico assim, gente, como qualquer lei, a gente... Foi literalmente uma guerra mesmo lá dentro do plenário. A gente conseguiu ter conquistas e direitos consolidados na lei, que são muito importantes, mas também tem algumas coisas que a gente não conseguiu passar, porque às vezes as pessoas não entendem como é que uma lei fica parada 20 anos no Congresso. Um projeto, ele quando ele se inicia, ele passa pelas comissões, e aí ele tem que ser apreciado no plenário da casa iniciadora, né, que aí no caso da Câmara vai passar pela Câmara, se começar o projeto no Senado, vai passar pelo Senado. E depois ele vai para a casa revisora. Se começou no Senado, a casa revisora vai ser a Câmara, se a casa iniciadora for a Câmara, a casa revisora vai ser o Senado. E aí ele passa por todo esse projeto de comissões lá de novo, por todo esse processo de comissões, vai para plenário lá, e aí ele pode passar diretamente, ou se forem propostas algum tipo de modificação, ele ainda tem que voltar novamente para aquela casa iniciadora, e depois ele ainda vai para a sanção do presidente da República, que pode aprovar com vetos ou sem vetos. Sim. Se ele aprovar com vetos, esses vetos eles podem ser manutenidos ou derrubados também no Congresso Nacional. E aí a pessoa não entende, mas aí passou por todo esse processo, por que não vai? Porque o que vai ser a comissão, ela vai caminhando ali normalmente. Só que quando chega pronto para ele ser apreciado em plenário, depende do presidente colocar ou não colocar na pauta.
Sim. do presidente de cada casa, né? No caso, né, da Câmara dos Deputados, hoje, o presidente Arthur Lira, do Senado, hoje, o senador Rodrigo Pacheco. Então, por isso que esses presidentes eles têm tanto poder e por isso que essa articulação é uma articulação muito grande, porque pode ficar ali em stand-by, pronto para ir a plenário, mas não ir a plenário, por 10, 15, 20 anos. E projetos que são muito polêmicos, como é o caso da nossa lei de organização básica, que implicam em direitos que vão impactar em todos os corpos de bombeiros, em todas as polícias militares de todo o Brasil, é muito difícil você entrar no consenso, porque às vezes o interesse de um estado do Nordeste é que a lei seja assim, de um estado do Sudeste é que seja de outra forma, às vezes a bancada da direita pensa de uma maneira, a bancada da esquerda, então a gente demorou todo esse tempo para conseguir chegar num texto, que não tá longe de ser o texto ideal, mas com certeza é um texto que ele consolida vitórias muito importantes e por isso é um marco que a gente tem na nossa história da gente conseguir ter esse texto que até então a gente era regulado por um decreto-lei, né, que é o decreto 667, que é um decreto muito antigo e ele não trazia uma série de questões que dizem respeito à nossa própria segurança jurídica, né, da nossa carreira e das nossas instituições. Não, perfeito. Era justamente isso que eu ia perguntar. Porque, assim, para ter uma lei, surge uma necessidade, né? Qual foi ali a necessidade, né? Quem olhou para aquilo dali, aonde foi apontado? Pô, existe a necessidade de nós termos aqui uma lei orgânica. Qual foi ali o ponto de início, ali, o Big Bang para essa... É um problema que todos nós, né, a gente sabe muito bem, é que a gente tem uma série de inseguranças na nossa carreira. Então, vou dar um exemplo aqui para exemplificar para que as pessoas entendam. Até então, a gente tem estados, né? Eu digo até então porque alguns estados ainda estão se adaptando à lei, onde a gente não tem a garantia de que aquele policial militar ou bombeiro militar que ele se acidenta em serviço, que ele vai estar resguardado, por exemplo. A gente tem estados onde a gente muitas vezes não tem a garantia, a padronização ali de qual que vai ser o requisito de escolaridade para que ele entre em determinada carreira. Às vezes a gente não tinha a padronização, a garantia de que alguns oficiais, alguns militares, ou até praças, em relação à promoção, se eles poderiam ou não acessar até determinados patamares hierárquicos ali. Então a ideia foi, além da gente conseguir consolidar aquilo que tem que ser direitos comuns a todos os estados, independente de cada regramento jurídico, a gente garantiu um mínimo de uniformização. A gente ainda tem, né? Mas a gente tinha de uma forma muito mais intensa, até pouco tempo atrás, movimentos de estados que eles queriam criar sua própria hierarquia. Então, se a gente tem aquele padrão ali, né, de segundo tenente, primeiro tenente, capitão, major, tenente coronel, então no caso ali do soldado, cabo, terceiro sargento, segundo sargento, primeiro sargento, tinham estados que eles estavam querendo criar cargos com denominações que não existiam nessas denominações tradicionais, e a gente precisava padronizar isso, porque você imagina o seguinte, a gente está cada dia numa lógica de operações cada vez mais integradas. Sim. E aí você vai numa operação da Liga Bom ali em determinado estado, e aí você está lidando com uma patente que não existe no seu estado. E você não sabe se você é superior hierárquico, se você é subordinado, se você é par da pessoa. Isso prejudicava muito. Então, como uma forma também de padronizar essas condutas e da gente ter uma tropa mais ou menos, né, uniformizada nesses pontos, aí uma série de questões foram colocadas lá. Exemplo, requisito de escolaridade. Aí tinha estado que já pedia curso superior, tinha estado que não pedia, tinha estado que pedia curso superior em uma determinada área. Então, para a gente conseguir ter um padrão realmente de profissão, aí a gente conseguiu ter essas preconizações básicas e, lógico, o Estado ele continua com a sua competência de legislar de forma complementar, mas é uma competência da União legislar sobre as regras gerais de funcionamento dos corpos de bombeiros e polícias militares. E aí, de forma específica, aí realmente é uma competência legislativa de cada Estado. Eu ia até deixar essa pergunta mais para o final, mas como o senhor citou aí, eu vi lá na lei que ela define, né, toda a cadeia hierárquica que tem que ter na instituição, né, os postos e as graduações. Exatamente. Só que lembrando aqui, não é querendo, né, falar nada não, mas sei que tem corporações no Sul
que tem essa hierarquia meio que modificada, né? Eu acho que tem lugares, não sei qual estado, tá? Não me acordo agora, mas eu sei que já falaram isso comigo. Até aqui no podcast mesmo. Que acho que a graduação cabo já não existe mais. Acho que iria de soldado a sargento. No texto, qual que foi... Inclusive, isso foi um problema enfrentado durante a discussão, né, e a promulgação dessa lei. E então, no caso, por exemplo, do Rio Grande do Sul, por exemplo, lá existe até a patente de tenente, né? Mas existe a patente de tenente para aqueles praças que fazem os cursos, né, de evolução na carreira. Sim. Mas quando o militar lá, ele forma no CFO, ele já vai, depois ali do período, né, probatório dele, de aspirantário, ele já vai direto a capitão. Sim. Que era um sonho, né? Inclusive, Minas Gerais podia adotar isso, brincadeira. E, por exemplo, na Bahia, se eu não me engano, acho que lá, eu não sei se não existe se é a graduação de terceiro ou de segundo sargento. Aí, como forma, né, da gente também não criar um problema jurídico em relação àquilo que existia, aquelas instituições militares que elas já haviam feito a supressão, né, de alguns cargos, por exemplo, elas podem, de algumas patentes, na verdade, postos hierárquicos, elas podem manter aquilo dali, mas elas ficam proibidas de fazer novas alterações. Então, basicamente, assim, até a promulgação da lei valem essas modificações que foram feitas, mas a partir de então, todo mundo fica proibido de fazer novas supressões ou novos acréscimos dentro dessa estrutura hierárquica. Então, as corporações que tiveram essas supressões aí da cadeia hierárquica, elas não serão obrigadas a recolocar ali na cadeia esses postos de graduações, não. Exatamente. Né? Perfeito. Uma outra situação que eu achei curioso lá é que cria lá os quadros dos oficiais, né? Não sei se para os praças tinha alguma mencionando, mas os oficiais me chamam bastante atenção. Que o que seria lá no Rio, que a gente chama, acho que aqui em Minas Gerais também chama, né? Pelo que o senhor falou, de oficiais combatentes, se chamaria quadro de oficiais de Estado-Maior. Eu estou enganado, alguma coisa do tipo, né? É porque o que a gente tem na lei? A gente tinha um problema em alguns estados que eles não traziam, principalmente de uma forma clara, até onde aqueles militares que eram de quadros, e aqui eu vou colocar de quadros auxiliares, no sentido de não serem os quadros tradicionais, o quadro tradicional de combatente. Então, exemplo, tem estado que tem carreira de oficial, que é um oficial que ele é só administrativo, tem estado que tem carreira de oficial, ou de militar em geral, que é só especialista, e aí não existia muito essa definição de até onde cada quadro poderia ser promovido. Então, basicamente, uma outra inovação dessa lei é que ela padroniza também a existência e confirma a possibilidade também da existência desses quadros, tanto o quadro de combatente quanto quanto esses quadros auxiliares, né, tanto em nível de oficial quanto em nível de praça, e também define ali a questão de quais postos, de quais níveis hierárquicos cada um desses quadros ele pode chegar. Isso é bom porque aí, às vezes, eventualmente, você pode estar escutando e pensar o seguinte: mas isso daqui já existe no meu estado. Mas como a gente está falando de uma lei federal, muitas vezes você tem determinada estrutura que existe no seu estado, só que não existe em outro, aí agora um outro ponto da lei vai se aplicar a você e não vai se aplicar a outro estado. Então, para estados que têm a legislação mais avançada, como, por exemplo, é o caso de Minas Gerais aqui, na prática, a nossa lobby mudou, sim, algumas coisas importantes, consolidou algumas coisas importantes, mas não mudou tanto para estados que tinham uma legislação que era menos extensa. Então, para esses estados, realmente foram modificações maiores. Conforme o nível do tipo de legislação estadual, houve impactos que foram maiores ou menores, dependendo da sua realidade. Entendi. Mas, assim, é que nem esse item que fala que a gente citou agora, dos pós-graduações, cadeia hierárquica, vai ter que ter a mudança na nomenclatura, não será mais quadro de oficiais combatentes, será quadro de oficiais de Estado-Maior, vai ter essa mudança para todo mundo, ou quem é assim vai continuar assim? O ideal é que a gente, de fato, tenha... Porque, assim, é lógico que quando a gente faz uma legislação, a ratio legis, né, o intuito do legislador é que a gente consiga ter essa padronização para facilitar algumas questões.
E aí, quando eu digo facilitar algumas questões, a gente já tem uma legislação e a gente teve essa confirmação, inclusive na LOB, da possibilidade de permuta entre militares de estados diferentes. Esse é um ponto que eu vou chegar aqui. E isso não é uma coisa que está completamente regulamentada, mas isso é uma das coisas que a gente traz, que é muito importante lá no LOB, que aí a gente garante toda a questão de progressão e de manutenção dos direitos daquele corpo de bombeiros ou polícia militar ao qual você pertence. E é lógico que se você tem essas nomenclaturas sendo utilizadas da mesma forma, tanto na instituição de origem quanto na instituição de destino, você tem isso facilitado, porque você imagina lá no... Fala uma nomenclatura que só existe, por exemplo, um quadro que só existe lá no Rio de Janeiro, que não existe aqui em Minas. Tem um exemplo? Pô, vai ser difícil dizer, né? Mas lá a gente tem QoS, que é para saúde, QoC também é para os combatentes, né? Que vem de academia. Os oficiais administrativos, que vem aquele de progressão de carreira de praça, a gente chama de QoA, né? Quadro de oficiais administrativo. E... acho que é isso. De oficiais no Rio de Janeiro a gente tem uma estrutura bastante semelhante, mas assim, eu já fui em alguns estados que eles têm... A maioria dos estados tem, às vezes, um quadro de militares, seja oficiais ou praças, de especialistas de uma forma lato sensu. Alguns estados têm um quadro de oficial daquela especialidade. Então, só o quadro de oficial capelão, por exemplo. Ah, entendi. E aí, por exemplo, uma transferência que um militar precisaria, a gente ficaria prejudicado. Então, lógico que os estados, eles devem se adaptar a isso, só que a gente sabe que nem sempre os estados, eles implementam isso imediatamente. Então, a norma, ela também tem esse intuito programático. Alguns requisitos, por exemplo, o requisito de exigência de nível de escolaridade, que ela passa a prever a nossa carreira como uma carreira, de fato, de nível superior, né? Que a exigência para entrar nos nossos quadros é uma carreira de nível superior. A gente também tem alguns prazos, né? Então, em média, ali, a partir de, eu tô na dúvida se são 6 ou 9 anos, aí vai ser exigido para todos aqueles estados que ainda não exigem, para que eles possam ter esse tempo de se organizar. Porque a gente sabe que, às vezes, essa mudança de nomenclatura, essa mudança de editais, essa mudança até de cultura na tropa demanda algum tempo. Mas, assim, o correto, quando a gente fala, né, dentro dessa hierarquia das leis, é que, de fato, todas as instituições adotem essa nomenclatura. Não, perfeito. Pelo que eu tô ouvindo aqui do senhor, eu tô ouvindo que essa lei é uma lei criada para padronização, né? Então, assim, eu ia até fazer uma pergunta sobre o que essa lei garante, né? Por exemplo, o que aquele soldado que tá na ponta da linha, o que ele vai sentir de diferente, né? Depois até que essa lei foi implementada. Sancionada ela já foi, mas que ela foi implementada acho que em 2029, acho que é o prazo para poder... Isso, da questão dela, né? Exatamente. 6 anos. O que esse soldado tá na ponta, o que ele vai sentir diferença depois dessa implementação? Ela garante algumas questões em relação à questão do entendimento da nossa profissão como uma profissão de fato de segurança pública. No caso de nós, bombeiros, a gente é colocado, né, como integrante, a gente já era, mas confirma essa questão do nosso pertencimento ao Sistema Único de Segurança Pública, e também uma coisa que a gente não tinha de uma forma consolidada, que é a nossa participação no Sistema Nacional de Meio Ambiente. E por que isso é uma vitória muito importante? Porque no caso do Sistema Nacional do Meio Ambiente, quando a gente vai falar das nossas operações de incêndio florestal, às vezes a gente não conseguia até então receber uma verba, às vezes, do Ministério de Meio Ambiente, uma verba ali em articulação com o IBAMA, com outro órgão federal, porque o pessoal falava o seguinte, falava assim, olha, vocês não integram o nosso sistema. A partir disso, a gente consegue acessar linhas de financiamento, capacitações, recursos, uma série de direitos, de possibilidades que ficavam restritos àquelas pessoas que pertenciam ao sistema. A questão também da nossa garantia também de pensão acidentária, nos casos de acidente de serviço, de morte, a questão também em relação a direitos nos casos de necessidades relacionadas a serviço. Então, a gente sabe que a gente tem uma realidade, às vezes, de escala, de algumas questões, assim, práticas que não eram completamente pacificadas. Uma questão muito importante para nós bombeiros é que ela delimita a nossa competência também dentro das nossas áreas, né? Ela confirma a nossa competência nas áreas de resgate, salvamento, nas áreas também, né, de perícia de incêndios e explosões. E por que isso é importante?
Porque em alguns estados, isso principalmente no sul, né, a gente tinha muitas vezes um conflito de competências entre outras instituições congêneres ali, instituições de bombeiros voluntários, né, de associações. Então a lei ela pacifica essa questão, mostrando que realmente, né, naquelas situações ali, aquele tipo de regulação ele cabe ao Corpo de Bombeiros. Lá no Sul, por exemplo, a gente estava tendo um imbróglio em relação à questão do poder de polícia, né, em relação à capacidade de interdição e fiscalização que as corporações militares elas detêm, em relação a alguns corpos de bombeiros militares, uns corpos de bombeiros voluntários, perdão, que existem lá. Então, esse tipo de lei pacificou aquela questão. E mais uma vez, né, que a gente não está agredindo, falando que reclamando de qualquer outra instituição, mas de fato, assim, por uma questão legal importante que a gente tenha definido ali qual que é a atuação de cada corporação. E, além disso, também, um outro ponto que é importante, que ele mostra a questão da defesa civil como uma competência do Corpo de Bombeiros, porque em alguns estados a gente ainda tinha também, às vezes, algum tipo de estrutura ali que acabava ficando ali a cargo de algum outro órgão, às vezes até dentro de uma estrutura da Polícia Militar. Aqui, por exemplo, em Minas Gerais, a gente tem, né, um gabinete militar. Sim. E junto com o gabinete militar funciona a nossa Coordenadoria Estadual de Defesa Civil, que tem a participação de militares do Corpo de Bombeiros, mas a lei ela traz também essa intenção para que exista uma estrutura apartada que fique exclusivamente responsável pela defesa civil. E isso é bom, né? Para que a gente tenha uma atuação mais específica. Então, sim, ela esclarece ali, ela garante uma série de situações. Em relação também ao caráter técnico-científico policial, o caráter técnico-científico bombeiro militar, a questão do nosso reconhecimento também dos nossos cursos de evolução de carreira, como é que eles têm que funcionar. Então, né, o CAO, o CEGEP, as equivalências curriculares disso, em nível de especialização, de mestrado, de doutorado. Então, assim, ela mostra como que a nossa corporação, as nossas corporações, elas devem funcionar e como que também se dá essa interlocução de equivalência também com os nossos direitos dentro do mundo civil, em relação a aspectos previdenciários, em relação aos aspectos do nosso sistema de proteção social, em relação a direitos nossos. Então, reconhece que é uma carreira de dedicação exclusiva, uma carreira de tempo integral, uma série de questões ali técnicas que influenciam. Outro exemplo, questão do próprio militar se candidatar. Uhum. A nossa lobby, ela passa a falar, a nossa lobby nacional passa a falar sobre isso. Aqui em Minas Gerais, a gente já tinha essa previsão, mas a gente tinha estados onde isso não era muito bem definido. Então, aquele militar que ele tiver menos de 10 anos de serviço, ele, para candidatar, ele já tem que se afastar do serviço, né? Ele já tem que, né, no caso, ele pedir baixa, né, se exonerar. No caso de mais de 10 anos de serviço, né, se ele for eleito, ele vai ser aposentado com um tempo proporcional, ele vai assumir o mandato. Se ele não for eleito durante o período de eleição, ele vai ficar agregado ao quadro. E aí, depois desse período ali, ele, caso não eleito, ele vai retornar ali para a sua carreira normal, com esse tempo ali que ele ficou agregado não sendo computado para a aposentadoria dele, mas durante esse tempo ele vai receber o salário. Então, isso são uma série independente de ser oficial ou praça. Independente de ser oficial ou praça. Então, até uma coisa que as pessoas têm muita dúvida, né, em relação a posso ou não posso me candidatar, devo ou não devo me candidatar. Lógico que isso é uma decisão muito pessoal também, mas eu sempre falo, gente, assim, um bom militar, ele conhece bastante da legislação para que ele não seja prejudicado em alguma situação. Então, por exemplo, o militar que ele é suplente, já é uma situação diferente. Sim. Por isso que a LOB traz esse detalhamento, e isso é muito bom, porque faz com que as decisões sejam mais justas, né? Antes a gente tinha estado que o tempo de mandato, ele valia depois como tempo de serviço para ser agregado, tinha estados que não, então isso daí a gente vai conseguindo ajustar essas questões. Perfeito. O senhor citou aí, até me veio uma pergunta que não estava programada. Dentro dos estados do nosso país, não me recordo agora quais as corporações que ainda são vinculadas com a Polícia Militar. Me veio que até agora São Paulo, que eu sei que ainda é. Hoje, se eu não estou errado, é somente São Paulo. Somente São Paulo. Eu lembro que quando eu fiz o meu TCC do CFO, que foi em 2014, sou aspirante de 2014, na época a gente tinha quatro, salvo engano, corporações bombeiro militar que eram vinculadas. E aí, desde então, 3 se desvincularam.
A última a se desvincular, salvo engano, foi o Paraná, que a gente teve essa emancipação. Sim. Da estrutura, né, equivalente à polícia militar lá, e agora a gente já tem essa discussão bastante avançada em São Paulo. Só que lá em São Paulo já teve outros momentos, há uns 2, 3 anos atrás, estava muito perto disso acontecer, e acabou que isso não foi efetivado, né, por motivos que eu desconheço, mas agora parece que essa ideia ela tá ganhando mais força, né, porque lá em São Paulo é uma situação muito específica, porque o militar ele pode ser do policiamento a vida toda, e depois ele faz o curso de bombeiro, é transferido do bombeiro, mas aí depois que ele ficou 10 anos no bombeiro, pode ser que ele volte para o policiamento, assim, é bem diferente. A sensação que eu tenho em São Paulo é como se o bombeiro ele fosse um policial especializado, né? Sim, ele faz um curso próprio ali, como se a gente, sei lá, fizesse um curso de altura, basicamente, né? Basicamente isso para o policial militar. Ele se especializa, aí se torna bombeiro. Lá, até que na prática, assim, eu posso estar até errado, até um policial, o bombeiro militar de São Paulo, me desculpe se eu estiver falando algum absurdo, mas eu tenho a impressão, assim, que uma vez que eles vão pro corpo de bombeiros, até que a tendência é que, de fato, eles fiquem lá. Essas transições, elas não são tão comuns, mas elas podem acontecer. Sobretudo porque, às vezes, em determinado momento, né, o próprio Derrit, por exemplo, né, o Derrit, ele era da rota, por exemplo, de São Paulo, foi oficial da rota, e aí depois ele foi para o Corpo de Bombeiros. Sim. Então, assim, não que seja tão comum essa transição, mas essa transição ela acontece sobretudo quando você tem alguns movimentos, que você imagina ali, a gente tem tantos tenentes ali, à medida que eles vão sendo promovidos, às vezes aquela estrutura não comporta aquela quantidade de major, por exemplo, então fatalmente alguns majores, eles vão vão ter que voltar para o policiamento. Mas eu acho que do ponto de vista de funcionamento da corporação, eu acho que é melhor que a gente tenha, né, tanto o policial militar completamente especializado ali na atividade dele, quanto o bombeiro militar completamente especializado na atividade dele, muito embora eu acho também que a possibilidade, aí é do ponto de vista pessoal, não do ponto de vista gerencial, né, da pessoa ela poder tá na atividade bombeiro, tá na atividade policial, para eu, que vibro tanto com a polícia quanto com o bombeiro, eu iria gostar, mas eu reconheço que do ponto de vista de corporação, acho que é um pouco difícil. Mas essa lei, então, ela meio que incentiva, meio que um incentivo, assim, a se separar lá em São Paulo, a corporação? Ou não, assim... Não necessariamente, mas principalmente, assim, na parte de proteção e defesa civil, ela coloca realmente como sendo uma competência da área de desenvolvimento bombeiro militar, que é exemplo do que você falou, que hoje a gente só tem São Paulo com essa estrutura de polícia vinculada ao bombeiro. Quase todos os estados também, as estruturas das coordenadorias estaduais de defesa civil equivalentes, elas já são chefiadas, via de regra, por um coronel do bombeiro, mas não são todos os estados. Minas Gerais mesmo é um estado assim, mas assim, a gente tem uma relação sensacional com a Polícia Militar, todos os chefes de gabinete militar e coordenadores estaduais de defesa civil sempre foram pessoas assim, sensacionais, assim, mas a gente, à medida que o tempo vai passando, há sim uma discussão e uma evolução de discussão nesse sentido, que entende que é melhor que a gente tenha essa separação. Mas tudo isso também, dentro dessa ideia da norma ser cumprida de uma forma programática, é discutido, é articulado, para que a gente também não tenha nenhum estresse, nenhum atrito em relação, como a gente não tem até hoje, como uma relação muito saudável. Não, perfeito, perfeito. Vou entrar num tema aqui, que mais uma vez sobre padronização, né? Como o senhor falou ali da padronização das patentes, quando eu for numa operação em outro estado, eu sabia a quem que eu tô subordinado, a quem é meu subordinado, quem é meu par ali. Uma coisa que a gente tá tendendo a se padronizar ali no Brasil, que eu tô observando, é a questão do uniforme. Sim. Né? A gente até uma página ali, que vou até citar eles aqui, Central Bombeiro, que eles têm até um lema que eles falam lá, existem os corpos de bombeiros que adotaram o laranja e os que ainda vão adotar o laranja. Mas né? Todos iremos, do laranja viemos ao laranja voltaremos. Exatamente. Né? Então, essa pergunta. Recentemente a gente teve essa mudança de uniforme no Rio de Janeiro, assim como outros estados. Acho que Minas Gerais também Minas Gerais recente, né? Por isso, a tendência vai ser essa. Eu vi que na lei tem a mudança de insígnias, né? E a padronização de uniforme, mas não especifica o laranja ali. Pelo menos eu não observei isso. A tendência é essa lei criar uma uniformização de... Hoje, gente, a questão assim, né, sobretudo bombeiro militar, polícia também, principalmente nas atuações atuações de apoio a outros estados,
mas até bombeiro muito mais, porque diferente da polícia, a atuação internacional de bombeiros em equipes humanitárias, ela é muito mais corriqueira do que a atuação da Polícia Militar. Também tem as ações de apoio internacional, mas elas são menos frequentes. É até uma necessidade a gente padronizar os uniformes, porque você imagina o seguinte, a gente teve terremoto lá na Turquia lá, e aí tem um bombeiro de Minas com uma cor, do outro estado com outra cor, de outro estado com outra cor. Para a comunidade internacional, isso provoca uma confusão, né? Às vezes até numa operação, assim, eu já fui em operações na Bahia, em Pernambuco ali, às vezes a pessoa está acostumada com um padrão de fardamento ali daquele estado, vê uma pessoa de outro estado, ela nem sabe que é um bombeiro. Então isso prejudica bastante. Então assim, que é uma necessidade a padronização, isso é uma necessidade até para a gente fortalecer esses aspectos de integração e também de atuação internacional. Mas dentro disso, o que a lei traz? Que sim, deverá haver uma padronização de uniforme, só que essa padronização de uniforme, a lei ela deixa para uma regulamentação posterior de como que vai acontecer essa regulamentação de uniforme. Então, assim, deverá sim existir a padronização, mas como que essa padronização vai acontecer, aí vai ser uma coisa que vai ser editada em regulamento próprio, com a participação da Ligabon, de todos os órgãos que representam as nossas instituições. E por que isso aconteceu? Porque se esse ponto ele fosse colocado na LOB, como em alguns momentos até foi discutido, e até em alguns anteprojetos chegou a ser colocado isso, como, por exemplo, essa questão que você colocou, vai ser necessariamente laranja, iria acontecer dois problemas. Um é que a gente ficaria engessado, então se colocar lá, por exemplo, que fosse laranja, se daqui a 30 anos a gente entendesse que melhor seria outra cor, aí a gente teria que ter um processo de mudança de lei, que é muito mais difícil do que um processo de mudança de um regulamento interno, de uma padronização da Senasp ou de outro órgão, de uma atuação da Ligabon, enfim. E também porque se a gente colocasse isso na legislação, seria um ponto de uma polêmica e de uma discussão eterna. Porque mesmo, por exemplo, a gente tendo padronização hoje na maior parte dos estados do laranja, como uniforme salvamento, tem gente que usa o laranja camuflado, tem gente que usa o laranja cru, tem gente que utiliza o laranja com faixa refletiva, tem gente que utiliza sem faixa, tem gente que utiliza com a faixa circular, tem gente que não utiliza. Então, assim, ia ser briga, e a gente tem que lembrar que tem estados, que tem locais, que tem até uma questão de tradição, que tem uma questão de discussão. Então, assim, esse é um assunto muito espinhoso. Eu, quando eu entrei no Corpo de Bombeiros Militar aqui de Minas, a gente utilizava o uniforme cinza, eu utilizei durante parte da minha carreira, e depois a gente fez a transição para o laranja. Hoje, eu considero assim, que o laranja, de fato, assim, ele é muito mais seguro, ele é muito necessário, mas quando foi da transição, eu era um dos que não queria que acontecesse essa mudança, porque a gente fica parecendo marca-texto, porque o pessoal ficava brincando, porque aqui, pelo menos em Minas Gerais, o pessoal da limpeza urbana aqui utiliza o uniforme laranja, que é no mesmo tom de cor que a gente utilizava, sem nenhum demérito, né? As pessoas que trabalham nessa atividade, que inclusive são grandes parceiros, o pessoal ficava brincando, falando assim, chegou a equipe de bombeiro, é a equipe da limpeza urbana e tal. Então, assim, gerava também uma confusão por parte da população, e de fato é um uniforme que ele é para ser visto, né? Então, assim, não tem como não ver. Exatamente, mas hoje, assim, acompanhando nas operações, para o pessoal, por exemplo, do apoio aéreo também, que comenta muito isso, é de fato, assim, um ganho de segurança muito grande, porque, ainda mais que em Minas Gerais, que o nosso uniforme era cinza, e a gente atuou muito em rodovia, muito em área queimada, que tá com aquela fuligem, que tá com aquela textura cinza. Camufla. Às vezes a gente ficava completamente camuflado. Lá no Rio, tá tendo um processo de mudança, né, pro laranja. E o nosso uniforme, se com a mochila ali, era o CAC. Então, assim, os desastres que acontecem aqui, acontecem lá também, os deslizamentos. Então, tu imagina a farda CAC no meio da lama, completamente camuflado. Então, assim, a tendência, né, vou deixar aqui a tendência, tá, pessoal? Que haja no futuro, não sabe se próximo ou se a longo tempo, uma nova mudança de uniformes, né? Que seja padronização já tem o comando de que tem que acontecer a uniformização e a padronização. Mas, assim, se isso vai ser mais rápido ou menos rápido, se vai ser em
3, 5 ou 10 anos. Aí também depende muito desses movimentos internos, da própria... Uma coisa, por exemplo, que lá na Senasp foi muito discutida, que até hoje é muito discutida, é padronização, por exemplo, de documento de identidade funcional. Sim. E aí isso lá já chegou muito perto de sair a diretriz padronizando isso, mas às vezes quando tá pertinho de sair a diretriz... Alguém levanta a mão. Às vezes tem algum estado que fala assim, não, assim, não, concordo. Então assim, não dá nem pra cravar em quanto tempo que isso vai acontecer, mas assim, em algum momento, não sei se pra nossa geração, pra geração dos nossos filhos, todo mundo vai ter o mesmo uniforme. A única coisa que vai ser modificada, de fato, vai ser a bandeira do estado. Perfeito. E as insígnias também, né? Que eu acho que sim. tá previsto lá para o comandante-geral do Rio ter a mesma insígnia do comandante-geral de Minas Gerais. Que é outra coisa também que gera também muita confusão, né? Sim. Que às vezes até em eventos, e assim, lá em Brasília, por exemplo, participo de muitos eventos, que você fica um pouco na dúvida, né? Porque às vezes você vê ali uma insígnia, que aí você não sabe se é do comandante-geral, do chefe de Estado-Maior, Sim. e às vezes tem alguma prerrogativa ali, que tem alguma deferência, tem que ser dada. Então, assim, podem parecer problemas pequenos, mas tudo que a gente puder fazer para facilitar e para organizar as nossas operações, eu acho que a gente tem que fazer, sim, esse esforço. Não, perfeito. Entendendo aqui, até porque eu também tem a ver com o uso do uniforme aqui, são os incêndios florestais. Esse ano foi bastante intenso, né, por todo o Brasil, Rio de Janeiro, creio que aqui em Minas também, Centro-Oeste eu acompanhei um pouco mais de perto por conhecer alguns militares de lá, foi bem intenso. E o que eu notei, até por ser especialista, né, nessa atividade, eu notei que na lei prevê que o Corpo de Bombeiros passará a lavrar autos de infração em casos de incêndios florestais, algo que não acontece até então, né? Como é que foi esse acordo? Se o senhor já tem alguma prévia de como vai ser isso, né? Puder falar sobre isso, por favor? Isso, inclusive, foi um ponto que foi de muita discussão junto a outros órgãos ambientais dessa possibilidade, mas qual que foi o intuito desse ponto? Ele está na lei. É porque hoje a gente tem, às vezes, uma dificuldade muito grande, a gente tem uma atuação mais efetiva em relação a incêndio florestal, porque, às vezes, por exemplo, você vai numa comunidade ali, num município, numa área rural, e vai fazer um combate a incêndio florestal, e aí você verifica que aquilo dali é decorrente ali de uma infração ambiental que foi cometida, e aí você, mesmo diante daquela situação que você verifica a infração ambiental cometida, você fica de mãos atadas porque, você pode fazer o acionamento da polícia ou do órgão ambiental. Só que a gente tem que lembrar, gente, que a gente está falando de um país de dimensões continentais. Sim. E aí você imagina você lá na área rural de uma cidade, às vezes, que pode nem ter delegacia, cujo órgão ambiental ele pode estar, às vezes, com uma quantidade de fiscais completamente insuficiente, aí você fica dependente daquela atuação ali para fazer algo que é um objetivo comum de todos os órgãos, que é proteger o meio ambiente, que é conseguir a gente fazer um sistema de persecução penal para responsabilizar aquele infrator ali. Então é no intuito de facilitar. Então ali, o bombeiro, que ele verificar uma situação daquela dali, ele já vai poder fechar ali mais ou menos, né? Adiantar aquele ciclo, já lavrando aquilo dali, né? Já dando encaminhamento disso, e isso facilita muito, porque sobretudo naquela situação, todo mundo que já trabalhou na rua sabe disso, você chega ali no lugar, você verifica ali, né, com todos os indícios ali, de uma forma bastante clara ali, que foi cometido ali um ilícito ali, e você não pode, assim, a sua atuação é muito limitada, porque aí você vai fazer um boletim de ocorrência, um REDS aqui em Minas Gerais, né, vai encaminhar para a autoridade, aí até que a autoridade toma conhecimento disso, consegue designar alguém para ir até o local, já se perdeu ali o princípio da oportunidade, então é para a gente facilitar, né? Então, de forma alguma, o Corpo de Bombeiros está invadindo a competência de ninguém, mas especificamente em relação àquelas atuações relacionadas à nossa atividade, a gente vai ter essa possibilidade. Então, facilita bastante também. E fora que fica inviável, né? Porque, principalmente no meio do ano, que é a época ali de incêndio florestal, dificilmente você vai só para um e vai ficar ali preso naquele, né? Se for dar essa atenção administrativa toda para aquele incêndio, você deixa de combater alguns ali naquele seu dia de serviço. Então, e hoje, gente, a atuação do bombeiro, que é uma coisa que mudou muito no perfil da nossa atuação, e que isso é uma coisa que é refletida também na nossa lobby, mas é até uma provocação interessante para os nossos bombeiros e bombeiras que estão acompanhando. O perfil da nossa atividade antes era um perfil, a gente tinha uma cultura organizacional que a gente entendia que a gente era só execução. Uhum. Então, começou a pegar fogo, a gente vai lá para apagar. Isso. Tem que realizar um salvamento?
a gente vai lá, faz o salvamento, acabou a nossa atuação. Tem que fazer um resgate, a gente faz o resgate e acabou. Isso continua sendo a nossa operação, mas hoje, até pela restrição de efetivo, até pela necessidade que a gente tem de fazer parcerias com outros órgãos para a gente conseguir fazer o nosso serviço, o nosso papel é, para muito além de um papel de execução, um papel de gestão, de proteção e defesa civil, de gestão de prevenção de acidentes, gestão de prevenção de desastres. Então hoje lá, eu, por exemplo, que eu sou tenente, que às vezes vou estar comandando um destacamento, um pelotão, uma companhia ali no interior ali. Eu tenho sim que coordenar as minhas equipes de busca, de salvamento, de resgate, enfim, de atividades especializadas, mas eu tenho que também fazer esse papel de enxergar a coisa de uma forma mais macro, para eu pensar o seguinte, olha, eu estou entrando num período de incêndio florestal, então eu já vou articular aqui uma parceria com a prefeitura, com o estado, para a gente já conseguir disponibilizar caminhões-pipa aqui desse município para poder fazer esse combate. Eu já vou desempenhar aqui uma ação aqui também de combater essas pessoas que estão cometendo ilícitos penais para diminuir para o ano que vem. Eu já vou desenvolver uma ação aqui para já fazer um mapeamento de áreas de risco aqui junto com essa universidade para a gente já conseguir ter uma atuação mais direcionada. Então, assim, são novas realidades que as nossas instituições e os nossos militares, a gente precisa se atualizar em relação a isso daí, senão a gente acaba sendo engolido e não desenvolvendo a nossa atividade da maneira como ela precisa ser. Não, perfeito. Só tirar uma última dúvida sobre lavrar esses autos envolvendo incêndios florestais. O que a gente exerce hoje, pelo menos no Rio de Janeiro, não sei como é que fica essa organização aqui para Minas, a gente lavra autos mais para edificações, né? No processo ali de fiscalização e legalização de edificações. E para isso a gente tem o nosso COCIP, Código de Prevenção contra Incêndio e Pânico. Antes da gente lavrar esses autos, haverá necessidade de ter algum código específico para os estados, algo parecido com o COCIP para incêndios florestais? Isso ainda não foi regulamentado. Sim. A ideia é que a gente possa, junto com termos de cooperação, a gente entender quais sistemas nós vamos poder operar, como que vai ser a prática disso, mas isso ainda, como é uma seara que a lei foi aprovada agora, né, foi sancionada no final de 2023, então existe uma série até de acesso mesmo a sistemas que a gente ainda não tem, porque a gente ainda está vendo como que vai ser a implementação disso. Então, e para muito além antes da implementação, a gente também vai ter que ter a capacitação dos nossos bombeiros, e bombeiros, até para que eles saibam preencher aquilo dali, né? Então, da mesma forma aí que a galera que é de proteção e defesa civil, a gente tem o padrão de preencher o S2ID lá, a gente vai ter essa questão dos autos de infração ambiental para a gente conseguir rodar isso no ambiente dentro das codificações que precisam ser feitas, mas isso ainda não foi feita essa definição. Perfeito. Agora um tema aqui, deputado, que alcança não só os bombeiros, mas aqueles que querem se tornar bombeiros militares, né? Que é a questão do ensino superior para ingresso, né? Eu dei uma lida lá, para mim não ficou tão claro se vai ser para ingresso, tanto para praça quanto para oficial, se é para todos. Acho que 2029 eu vi que é o prazo para todos se adequarem. Aí eu vou tirar até uma dúvida, depois se eu responder, claro, para não ficar confuso, sobre a mudança que talvez tenha que ter nas academias, né? Quanto a isso. Mas primeiro perguntar, vai ser para toda forma de ingresso? Haverá necessidade de ter um ensino superior para ingresso no Corpo de Bombeiros Militar? Toda forma de ingresso, polícia e bombeiro, curso superior. A diferença que vai acontecer é o seguinte, para oficiais da polícia, necessariamente, obrigatoriamente, a formação superior em direito, e aí para os praças, aí a corporação ela poderá definir quais são as áreas de interesse. A tendência é que realmente a gente continue com esse perfil de qualquer curso superior e somente para oficiais da polícia de direito. Mas na lei fala que necessariamente oficiais de polícia tem que ter o curso de direito para ingresso. E no caso de bombeiros militares, a gente, tanto para oficiais quanto para praça, a gente pode definir ali as áreas de interesse para as quais vão se desenvolver as formações superiores, mas tanto para oficial quanto para praça, nível superior. Como exemplo, aí que eu estou falando somente de Minas Gerais, aqui em Minas Gerais, que a gente teve uma mudança que foi pouco antes da mudança da LOB, a gente já passou, na verdade, a exigir, só que a gente está a gente vai começar a ter o primeiro concurso em que isso já vai estar sendo exigido, porque depois da lei interna aqui da lei estadual, a gente teve um período também de adaptação. Aqui em Minas Gerais, por exemplo, a gente pede
para os praças pode se aceita bacharelado, licenciatura e tecnólogo, só que no caso do concurso de oficiais em qualquer área, exige que seja bacharelado ou licenciatura. O tecnólogo, por exemplo, ele não vai ser aceito. Então, assim, essas áreas de interesse, aí elas vão ser definidas ali dentro da realidade de cada estado. Esse padrão já está dentro dessa normalidade do que a lei prevê? O tecnólogo para a praça... Aqui em Minas Gerais, sim. Só que como a nossa LOB, ela define regras gerais, existem algumas especificidades que vão ser definidas dentro de cada estado. Então, assim, pode ter um estado, por exemplo, de São Paulo, que ele entende que para CFO, bombeiro, eles vão exigir engenharia lá. Entendi. E aqui para Minas Gerais a gente pode exigir, por exemplo, qualquer superior. O único requisito que tem que ser cumprido necessariamente para todos os ingressos nível superior e para oficiais de polícia necessariamente direito. Perfeito. Ó, você que está assistindo aqui agora, primeiro, está tentando CFO, é melhor passar logo, enquanto não tem que ter ensino superior. Segundo, se inscreve aqui no nosso canal, tá certo? Deixa seu like, comenta aqui nesse vídeo. Tá tendo bastante informação. Então, é a forma de mostrar pra gente se você tá gostando desse conteúdo aí, tá certo? Direcionando um pouco pro Rio de Janeiro, nossa academia, né, até então, não tem que ter ensino superior para poder entrar, né? A gente faz o ensino superior na própria academia. Recentemente, houve um aumento de 3 para 4 anos, né? A nossa academia. Coitado. Pois é sofrimento. O meu foi o contrário. O meu, quando eu comecei meu CFO, ele seria de 4 anos, mas graças a Deus, né? Obrigado, Capitão Calçado, também que ajudou muito na época cadete. A gente conseguiu reduzir para 3, mas a gente basicamente cumpriu a carga horária de 4 anos em 3 anos. Mas para formar mais cedo no CFO, gente, qualquer se pedisse para arrancar um dedo, a gente dava 2. Entendeu? Mas então, com a tendência de você já entrar com o ensino superior, a tendência é que reduza o tempo de formação do oficial bombeiro militar? Olha, ou não se projeta isso? Aqui, e aqui eu estou utilizando o exemplo de Minas Gerais, que não necessariamente pode ser o exemplo de outros estados. O que foi percebido durante a nossa formação nos últimos anos? Eu também sou docente da Academia de Bombeiros, embora não seja da direção pedagógica nem nada do tipo. O que eu tenho escutado a respeito disso? Que embora a gente passe a ter exigência de curso superior, né, para o CFO, pelo fato da nossa atuação ser muito ampla, da gente atuar em várias áreas distintas, e até pela questão da formação militar, não só da formação acadêmica, não existe a intenção de ser modificado. Sim. Porque acho que até as pessoas elas tendem a pensar o seguinte: agora que já existe o curso superior como requisito de ingresso, então o CFO vai virar o equivalente a uma pós-graduação, uma especialização ali, com uma duração ali de 2 um anos. ano, 1 ano e meio, 2 anos e tal. Não existe esse interesse, pelo menos aqui em Minas Gerais, a curto prazo, porque se entende que esse período de academia é muito importante para formar o militar em outros aspectos, de disciplina, de hierarquia, de liderança, de gestão de tropa, etc. E também porque como a gente pega várias áreas de conhecimento diferentes, aí você imagina, aí tem um engenheiro ali que ele tem muito conhecimento daquela parte, mas aí você pega um profissional do direito que tem muito conhecimento em outra área. Então, assim, o CFO, ele sendo outro curso superior, ele acaba por nivelar todo mundo naquela área de conhecimento que faz sentido pra gente. E realmente, no caso da nossa atividade de bombeiro, diferente da atividade de polícia, que de fato é uma atividade que tem tudo a ver com direito, é muito complicado, né, se delimitar só uma área de curso superior. Vai ser só engenharia, vai ser só educação física, vai ser só direito. Então, eu entendo que isso não mude. Na polícia, inclusive aqui na Polícia Militar de Minas Gerais, a partir do momento que foi exigido o curso superior de direito, em algum momento o CFO ele foi reduzido de duração, eles viram que não deu certo, aumentaram mais, e da última vez eles voltaram quase que para a configuração original da questão do cadete de primeiro, de segundo e terceiro ano, Sim. justamente por esses aspectos da formação militar. Então eu imagino que o Corpo de Bombeiros ele deve permanecer nessa tendência também. Certo. Só para tirar uma curiosidade, aqui em Minas, o oficial, ele se forma com que título de ensino superior? Aqui na Academia de Bombeiros, ele se forma como bacharel em Ciências Militares, com ênfase em proteção e gestão de catástrofes.
E no caso da polícia, eu não vou te dar certeza, porque em alguns momentos lá já funcionou como pós-graduação, em determinado momento, mas atualmente eu acho que também está nesse modelo de bacharel em ciências militares com ênfase em ciências policiais. Existe algum pensamento do tipo de padronizar esse título para ensino superior nas academias? Em nível nacional, não. Existem alguns movimentos, igual assim, alguns corpos de bombeiros, eles estão caminhando ou estão tentando reconhecimento para o estabelecimento do nosso FO, ao invés de ciências militares, que é o que basicamente todas as academias, geralmente o título é nessa área, que é um título que não tem muita equivalência com o mundo civil, e eles tentarem estabelecer isso como um curso de engenharia de segurança contra incêndio e pânico. Sim. Mas é um movimento que ele ainda não foi concretizado, pelo menos que eu saiba, em nenhuma academia de bombeiros ao longo do estado. Mas dificuldade de reconhecimento pelo MEC sobre esse curso. Eu acho assim que seria uma coisa interessante se a gente conseguisse ter um modelo, um curso, porque que fosse mais equivalente ao consultório, pelo seguinte motivo. Quando a gente fala de mestrado, de doutorado, até de oportunidades de estudo internacional, quando você tem um curso que você não consegue ter uma equivalência mais ampla, você encontra mais dificuldade de ter acesso às oportunidades. Então, por exemplo, hoje se um bombeiro militar, por exemplo, que ele forma no CFO e às vezes ele tem um conhecimento pela nossa formação muito grande nessa área de engenharia, se ele quer ser engenheiro de segurança do trabalho e ele vai fazer uma pós ali, ele até pode fazer uma pós de engenharia de segurança do trabalho, mas ele não vai ter o título porque o curso superior que ele fez não é um curso de engenharia. Então, por mais que ele tenha feito a pós, ele não pode ter, né, a anotação de responsabilidade técnica. Sim. Se o nosso curso fosse de uma engenharia de segurança contra incêndio e pânico, a gente poderia fazer essa pós e aí poderia ser considerado engenharia de segurança do trabalho, porque o curso inicial que a gente fez é um curso de engenharia. Sim. Que, inclusive, eu acredito que pela realidade da nossa atividade, essa lógica da gente estabelecer um curso de engenharia de segurança contra incêndio e pânico como bacharelado nas nossas realidades de bombeiro, provavelmente, na minha visão, seria a mais adequada. Sim, perfeito. Mudando de assunto aqui, eu vou até voltar um pouco no tempo, né? Porque enquanto cadete, quando saí aspirante ali, ouvia-se muito falar da PEC 300. Provavelmente o senhor já ouviu falar bastante dela, né? Que seria ali uma PEC para padronização dos salários dos corpos de bombeiros de todo o país, né? Tem ali as diferenças. Alguns estados o salário é maior, outro é menor e tudo mais. Com a saída dessa lei, né, houve-se boatos de que seria tendendo algo do tipo, seria uma nova PEC 300. Essa lei tende alguma coisa sobre isso? Sobre salário? Alguma coisa de padronização de salários? Em relação a isso, não existe nenhum tipo de dispositivo que implique diretamente. Existem até alguns dispositivos que reconhecem direitos comuns a todos, né? Direito de pensão acidentária, algumas questões previdenciárias, mas padronização de salários não existe. E assim, sendo muito sincero, porque acho que a gente tem que ser transparente com os bombeiros também. A PEC 300, ela teve uma janela de possibilidade, sempre foi muito, muito difícil, praticamente impossível ela passar. Mas existiu um breve momento no passado, que não é tão distante, de um contexto que era mais favorável para que ela pudesse caminhar mais um pouco. Mas hoje, sendo muito sincero, assim, pelo menos nessa legislatura, é impossível que a PEC 300 ela seja apreciada. E é muito triste falar isso, porque assim, meu sonho era que a gente ganhasse igual o Distrito Federal, os primos ricos que a gente tem aí. Igual outros primos ricos. A gente que é de Minas Gerais, a gente é tão sofrido que eu acho que se a gente só tivesse o tempo de promoção de outros estados, a gente já ficaria muito feliz. Porque aqui você fica tenente, assim, durante um terço da sua carreira. Você eternente. Exatamente, eternente. Mas hoje, assim, não existe nenhuma possibilidade disso passar por alguns motivos, né? Por uma questão, assim, para que isso acontecesse, sendo muito prático, como a gente está falando, primeiro que poderia ser até questionada a constitucionalidade disso, porque a gente está fazendo uma norma federal que vai impactar num centro de custos que é estadual, né? A gente não pode criar despesa orçamentária sem indicar a origem, então pode também influenciar na autonomia administrativa de cada ente. Mas mesmo se a gente existisse uma construção jurídica para que isso fosse padronizado, isso teria que ser necessariamente subsidiado
por um fundo nacional que faria de alguma forma essa compensação, porque quando a gente fala de uma realidade de um estado que tem uma arrecadação grande, como São Paulo, eles eventualmente até tenham condição de pagar isso. Mas, por exemplo, se Minas Gerais, por exemplo, está nessa situação crítica fiscal, não seria possível. Então, esse valor precisaria ser complementado com alguma verba de origem federal. E hoje, por parte do governo federal, não existe nenhum tipo de interesse em estabelecer esse tipo de política remuneratória, e os próprios estados, né, também todos os governadores, todos os representantes dos estados, do executivo, eles se mostram desfavoráveis a isso porque eles sempre alegam essa dificuldade de conseguir ter arrecadação suficiente para poder pagar esses salários. Então, assim, né, e de fato, se você for pensar assim, dependendo do estado, você pagar igual um salário, como por exemplo do Distrito Federal, Sim. De fato, sim, seria um sonho. Eu queria muito, pesaria muito por isso. Mas é bem díspare, né, a sociedade. Porque até em termos de custo de vida, de estrutura, então assim, não, mas seria meu sonho dourado, mas infelizmente, assim, não... nessa legislatura aí, eu sei que às vezes as pessoas colocam essas propostas, igual uma proposta também que volta e meio a galera coloca muito, discute muito, isenção do imposto de renda para... Seria a próxima pergunta. Para policiais e bombeiros. Assim, eu adoraria, gente, assim, eu sou bombeiro militar, só sei ser militar na minha vida, fui militar a vida toda, né? Tenho 31 anos de idade, tenho 15 anos de militarismo aí, mas, enfim, realmente é uma situação, assim, que não existe nem contexto fático, infelizmente, e nem votação suficiente nas casas e nem sanção presidencial disso. Então, assim, é uma situação que... inviável. O que eventualmente, assim, isso eu acho que é uma coisa que pode... ser discutida e é muito legítima, é igual, assim, às vezes algum tipo de política de estímulo, como uma alíquota diferenciada, ou a isenção de imposto de renda para alguns itens. Então, vou dar um exemplo prático aqui, aquele valor que foi utilizado como você vai poder deduzir aqueles valores que foram adquiridos para a compra de uniforme, por exemplo, para compra de fardamento, para compra de um EPI, para compra de alguma coisa relacionada à nossa atividade. E isso é uma coisa que é factível, que a gente, com muito esforço, com muita dificuldade, a gente consegue avançar com esse tipo de projeto, e temos até avançado com alguns projetos, inclusive. Mas, assim, essa isenção plena e restrita, e isso daí, infelizmente, eu queria que fosse possível e verdade, mas pelo menos nesse contexto Sim. da atual legislatura e do atual governo, eu, com toda a certeza, infelizmente, eu falo que é impossível. Agora, uma dúvida minha, existe alguma classe trabalhadora que tenha isenção de imposto de renda, assim? De classe trabalhadora, não, né? Você tem isenção de imposto de renda hoje no Brasil, hoje em relação à questão de doenças graves, em relação à questão de pessoas com deficiência, você tem, no caso, né, de idosos aposentados a partir de 65 anos, você tem a questão de acaba que na prática a faixa de renda ali, acaba que você tem uma faixa de isenção maior, mas assim, por classe trabalhadora, assim, não existe hoje no Pela Brasil. função que exerce, não existe, não. Tá certo. Então, vou aqui, seguindo aqui, algumas perguntas que eu coloquei lá na página, alguns seguidores mandaram aí pra gente no privado, e uma foi o que o senhor citou aqui bem no começo do episódio, que seria como servir em outro corpo de bombeiro militar, né? Se essa lei, o senhor já falou que essa lei, pelo menos estimula algo do tipo, A gente já tinha um dispositivo de uma lei federal que existia anteriormente, a LOB vem confirmar isso, e a LOB, ela até, nesse ponto, ela foi muito feliz que ela traz algumas preconizações que são importantes, porque também ficavam algumas dúvidas em relação se, eu fui para o Corpo de Bombeiros do Pará, por exemplo, eu sou de Minas Gerais. Aí, em relação à questão do meu tempo de promoção, em relação ao meu tempo de serviço, essas questões elas ficam resguardadas dentro do meu estado de origem, não fica, e isso ficou pacificado. Mas isso também é uma coisa que, na prática, ainda não foi regulamentado. Sim. Então, até o presente momento, embora a gente já tenha tido algumas solicitações nesse sentido,
Eu ainda não me deparei com uma situação que isso já tenha sido deferido e autorizado. Então, assim, os detalhes disso em relação às tramitações administrativas, eu realmente não sei, porque também depende, né? E isso, assim, na prática, acho que o que torna muito difícil, né? Depende da autorização da concordância, porque não é só o militar querer e o militar achar um permutante. Uhum. É também os comandos autorizarem, né? Sim. Então, na prática, assim, embora eu acho que é uma coisa muito legal, assim, eu acho que vão ser possibilidades limitadas, porque hoje, quando a gente fala de Brasil, acaba que todos os efetivos, eles estão bem enxutos, né? Mas eu vejo, sim, principalmente na possibilidade daquelas pessoas que passaram em concurso de estado diferente de origem. Então, assim, supondo, né, eu sou daqui de Minas Gerais, quero ir para o Rio de Janeiro, porque eventualmente eu tenho família lá, enfim, me casei com alguma pessoa de lá, e às vezes você é do Rio de Janeiro, passou no concurso de Minas Gerais, quer vir para cá pelo mesmo motivo. Nessas situações, eu acho que de equivalência de posto, etc., a gente vai conseguir ter uma facilidade maior, mas como regra, pelo que eu tenho conversado com os comandantes, eles ainda não têm lidado com o caso em que isso tenha sido autorizado. Então, a regulamentação disso, ela de fato, ela está um pouco esparsa, embora a LOB traga algumas definições sobre isso. Não existe um processo ainda definido para que isso... De uma forma clara, não. Até assim, a forma como isso tem acontecido hoje é solicitação para o seu comando, com a indicação daquela pessoa com a qual você quer permutar, e aí o comando faz um parecer sobre isso, né? Sendo o parecer do comando de origem favorável, então tem que ter a ver o parecer do comando de destino, mas até o presente momento, mesmo aqueles processos que alguém protocolou, eu não conheço nenhum que tenha sido deferido até o presente momento. Mas como é alguma coisa muito recente, eu imagino que assim que as corporações elas vão acabar fazendo ali termos de cooperação técnica para definir esses procedimentos conjuntos. Eu acho que a Ligabon, a atuação da Ligabon vai ser muito importante nesse sentido. Sim. Você sabe dizer se nesses casos que sabe que acontece, se o estado de origem do militar e não de nascimento, né? Se ele continua tendo as despesas do militar ou se ele repassa para o novo estado... Salvo engano, toda a parte orçamentária ela fica com o estado de origem. De origem do militar. Salvo engano isso, mas como esse texto foi um texto que ele foi... O texto da LOB foi um texto difícil, porque a gente alterou o texto 500 vezes. Sim. Então, especificamente esse ponto, que era um ponto problemático no texto, na última proposição que eu me lembro, a gente tinha ficado com essa definição que ficaria com o estado de origem, mas eu não sei se no frigir dos ovos, se no final a gente teve alguma modificação, isso de fato eu precisaria conferir aqui. Não, perfeito. A outra pergunta o senhor já respondeu aqui, que seria a faculdade, né, para ensino superior para ingressar na corporação, então essa pergunta já foi respondida, né? E quanto tempo para começar a valer? A gente também já respondeu, são 6 anos, a partir de 2029, né? E um tema aqui que me apontaram, né, uma das perguntas dos nossos seguidores, foi sobre a proibição do uso do nome bombeiro para as outras instituições, senão a do Corpo de Bombeiro Militar, seja de quais estados da União, né? Esse parece que foi vetado pelo presidente. Se o senhor puder comentar sobre e de outros pontos que foram vetados que o senhor julgava importante para essa lei, por favor. Esse acho que talvez para nós bombeiros tenha sido talvez o principal. Porque o que acontece, gente? A gente tem uma lei de 2000 e... Não vou me recordar exatamente o ano, que foi durante o governo da Dilma Rousseff, que fazia essa questão da regulamentação da profissão de bombeiro civil. E foi, acho que até uma coisa, algo assim, que na época não foi analisado com a devida atenção, porque a gente não teve essa discussão se para o público civil ele conseguia fazer a diferenciação de que é o bombeiro civil, de que é o bombeiro militar ou não. Então, assim, mas fato é que essa lei ela foi promulgada, essa lei existe, e aí depois o Congresso Nacional, muito antes da LOB, ele fez uma lei que fazia a previsão da utilização dessa designação de uma forma exclusiva. E essa lei, ela não prosperou, ela não foi para frente justamente sobre também uma alegação do governo federal, da presidência da República à época, que o ordenamento jurídico interno, ele já fazia essa diferenciação e que essa lei não deveria prosperar.
No caso, por que que hoje a gente tinha um movimento forte em relação a essa questão da designação, né, da utilização do termo de bombeiro de uma forma exclusiva pelas organizações militares? Existem organizações civis, de brigadistas, de socorristas voluntários, né, de bombeiros civis, como as pessoas quiserem denominar, que fazem um serviço excelente, que fazem um serviço muito importante. Mas a gente também tem hoje, infelizmente, no mercado, a gente tem muitas pessoas que utilizam o nome de bombeiro para aplicar golpes. E qual que é o problema disso? Porque como o público leigo, o público comum, ele não sabe muitas vezes diferenciar o que é um bombeiro militar, o que é um bombeiro civil, a pessoa se aproveita dessa confusão para poder aplicar um golpe. Todo mundo que está acompanhando a gente que é bombeiro militar já se deparou com uma seguinte situação, que é a seguinte: a pessoa fala assim, não, eu tenho um amigo que ele é bombeiro do shopping, ele trabalha no mesmo lugar que você, e aí você tem que explicar, não, nesse caso é um serviço particular, um serviço civil, nosso serviço é um serviço de socorrimento público, é um serviço, né, militar, etc. E aí, para as pessoas entenderem, qual que era o problema? Quando as pessoas, elas se aproveitam dessa confusão para dar esses golpes, no momento do enquadramento da tipificação penal, a gente tem uma dificuldade muito grande de fazer isso, porque elas alegam o seguinte, falam assim, não, eu falei que eu era bombeiro, eu não falei que é bombeiro militar. Quem entendeu que a gente era bombeiro foi aquele cidadão ali que foi a vítima. Então a gente acaba tendo um espaço, uma lacuna ali para que pessoas que não estão bem intencionadas, elas façam esse tipo de coisa. Então, foi com esse intuito que isso existia na lei, né? Só que isso foi vetado, não prosseguiu no texto, justamente pela mesma justificativa que já foi apresentada, que não é uma justificativa que eu concorde pelos motivos que eu coloquei aqui, porque a população civil ela não consegue compreender qual que é o serviço do bombeiro militar, qual que é o serviço do bombeiro civil. Então eu acho que, de fato, se existisse uma nomenclatura específica, seria melhor. E aí essa parte foi vetada. Mas em relação a outras situações, a utilização de alguns outros termos, que aí são termos mais, né? Por exemplo, a questão da utilização do termo bombeiro militar, do termo, né? Que isso já está, de alguma forma, protegido pela legislação. E isso sim, isso conseguiu passar. Mas, de fato, como a previsão inicial não prosperou, e foi esse motivo. Eles falaram que já existe uma diferenciação na legislação que não se justifica esse tipo de restrição. O que eu vi que garante, falando sobre nomenclatura, é sobre brigada militar, né? Que, se eu não me engano, no sul do país, É porque no assim, sul do país, né, eles têm alguns estados que a designação polícia militar, ela é utilizada por motivos de tradição como brigada militar. Essa designação brigada militar, aí realmente ela foi considerada de uso exclusivo. Perfeito. Existe alguma coisa nesse sentido ainda sobre... A gente estava até conversando aqui antes do episódio começar, por exemplo, lá no Rio, nós chamamos um quartel do Corpo de Bombeiros de grupamento. Aqui em Minas é chamado de batalhão. Existe algum tipo de padronização nesse sentido? De designação de unidades físicas, não. A gente tem até uma recomendação nesse sentido, dentro daquilo até que a gente falou sobre os uniformes, para que a gente tenha padrões. O que a legislação fala muito é que, assim, que deverão ser padronizadas nomenclaturas, manuais, doutrinas, mas ela não especifica, ela não é taxativa em relação a isso. Então, eu até entendo que isso vai acontecer, mas por meio de regulamentações posteriores e por meio de articulações posteriores da Ligabom. Mas a LOB, ela fala, num sentido lato, que a gente tem que ter, sim, uma padronização de procedimentos, de técnicas e de designações. Mas até isso acontecer, eu acredito que a gente vai ter algum tempo. Acho até positivo a gente ter esse tipo de situação, que uma outra coisa que a LOB fala, inclusive sobre grafismo de viaturas, que a gente deve ter um padrão em relação a isso. Mas, como eu disse, a regulamentação dessas situações ainda não aconteceu, que é algo que é importante também, né? Porque a gente tem... Cada estado tem um desenho de viatura, né? De grafismo de viatura, e eu acho até positivo que a gente tenha o mesmo padrão. Às vezes as pessoas, elas não veem a importância disso, mas você imagine o seguinte, né? Um turista internacional, ele tá aqui no Brasil. Aí ele olha, por exemplo, uma viatura de bombeiro, dependendo do estado, ele não sabe se é viatura de bombeiro, de polícia, de guarda municipal. Aí ele acostuma e fala assim, não, bombeiro aqui no Rio é vermelho.
aí ele vai para outro estado lá que o padrão da viatura é branco. E aí isso dificulta, de fato, Sim. para a pessoa ali, ela conseguir, numa situação ainda mais de emergência, ela ter um suporte mais adequado. Não, perfeito. Uma última pergunta aqui é sobre uma classe que eu não sei ao longo do país se foi à frente ou não, né? Quero me referir na atividade fim, que são os bombeiros temporários, né? Lá no Rio houve a implementação de bombeiros temporários na ponta, né? Exercendo como combatente, como auxiliar de enfermagem, né? Atuando nas ambulâncias. E a pergunta que foi sobre são os critérios para essa classe, que está na lei também, né? Eu vi que tem uma parte lá falando sobre os bombeiros e policiais temporários, né? Mas perguntando especificamente sobre o amparo que esses militares podem ter em lesão parcial permanente, né? Que vão além do tempo de permanência dele na corporação. Se existe algo que versa sobre, né, nessa... De forma, assim, em geral, a lobby em relação a bombeiros voluntários, ela fala que pode existir, mas de uma forma traduzida assim, a avaliação da conveniência ou não da criação desses quadros ficará sob responsabilidade dos estados. Sim. E dá um direcionamento de que esses bombeiros temporários, eles deverão ser empregados aí prioritariamente em atividades de apoio à execução da nossa atividade operacional. Fora o estado do Rio de Janeiro, que utiliza, você me corrija se eu estiver errado, acho que a questão de não bombeiro temporário, mas de guarda-vidas temporários, na questão de operações em salvamento aquático, a maior parte dos estados que ou já utiliza ou está em estudo de implementação disso, inclusive Minas Gerais é um dos estados que tem estudado sobre essa possibilidade, eles colocam a utilização desses bombeiros para atividades meio. Então, são atividades, por exemplo, a ideia é colocar um bombeiro temporário, às vezes, na execução de uma atividade de apoio jurídico, na execução de uma atividade de cartório, na execução de uma atividade de preparação de materiais, de logística, de manutenção de viaturas. Então, a gente tem, inclusive, dentro de uma lógica, uma possibilidade de acidentes decorrentes de trabalho muito menor do que o bombeiro tradicional, o bombeiro combatente. Mas em relação à questão do amparo sobre acidentes de serviço, o que a lobby fala em relação a garantir todos os direitos de pensão acidentária, de assistência médica, odontológica, ela não faz a diferenciação entre bombeiros temporários e bombeiros efetivos. Se nos casos daqueles bombeiros que apresentaram algum tipo de lesão em relação ao limite máximo de tempo de serviço, isso de forma detalhada não está na lobby. Sim. E aí eu imagino que cada estado deverá regulamentar isso de uma forma própria, porque isso já entra dentro de uma especificidade cuja competência legislativa ela vai ser do estado. Seria um caso de uma lei estadual ali. Sim. Prevendo isso, né? Às vezes até, eu imagino que até o próprio edital dos concursos, acho que ele já deve trazer alguma coisa nesse sentido, mas via de regra, pelo que eu observo em relação à questão dos militares das Forças Armadas, as Forças Armadas já tem esse modelo consolidado, geralmente faz-se análise pela Junta Central de Saúde, ou então o órgão equivalente, e aí aquele militar ali, se de fato a lesão ali é uma lesão que deixa sequelas, vai se discutir ali, né, uma prestação previdenciária em relação àquele dano que ele sofreu, e se é algum tipo de sequela relacionada, né, a um acidente que ele teve no trabalho, ele vai permanecer agregado até o fim ali do tratamento dele para depois ser desligado. Eu imagino que no Corpo de Bombeiros isso vai acontecer de forma semelhante. Perfeito. Meu amigo, uma última pergunta só, né? Você está lá em Brasília, convivendo com seus companheiros deputados, ex-militares ou não, ex-bombeiros ou não. O Rio de Janeiro, né? Vou falar do Rio porque é onde eu sirvo, moro, nasci lá, né? Não tem um histórico de eleger bombeiros militares, né, como deputados para representar a nossa classe lá em Brasília. Eu gostaria que o senhor dissesse, né, da importância de se ter, eu acho que o senhor acha importante, né? Mas da importância de se ter representantes dessa classe lá em Brasília que tenham vivido essa experiência, né? Que saibam falar ali com total clareza sobre o nosso serviço para poder apoiar o senhor, assim como outros bombeiros lá, quando forem
né, fazer leis nesse sentido, decretos, coisa do tipo, por favor. Essa pergunta é muito importante, capitão, porque a população, e sobretudo aqueles grupos que querem ter representatividade, eles querem os benefícios da representatividade, mas eles acabam votando de uma maneira que é puramente ideológica. Uhum. Então, eu, por exemplo, eu sou uma pessoa que, pelo fato de ser servidor público, pelo fato de ser servidor militar, eu defendo de uma forma inafastável as causas relacionadas ao funcionalismo público e à segurança pública e a outras pautas como meio ambiente, desastre e outras questões. Mas aí o que acontece muitas vezes? O bombeiro militar, ou o servidor aqui de uma secretaria estadual, ele olha assim nas horas das eleições e fala o seguinte: eu vou votar no outro candidato, porque aquele candidato é o candidato do barraco, é aquele candidato que denuncia, que grava vídeo, que faz a lacração e tal, e eu acho que esse sim ele vai fazer um ótimo trabalho lá. Só que a gente tem que lembrar, gente, que aquela pessoa que foi eleita, ela vai estar representando você, o seu grupo, seus interesses. E aí, muitas vezes, aquele candidato, que ele é muito bom de fazer estardalhaço, ele não sabe a diferença, como no caso de um bombeiro militar, entre uma atividade de salvamento, de socorro e de resgate. Sim. E por que eu falo isso? Porque quando a gente estava discutindo o texto da Lei de Organização Básica da Polícia Militares e dos Corpos de Bombeiros, a maior parte, a esmagadora maioria dos deputados, elas sequer sabiam situações básicas. Então eu tive que, literalmente, em vários momentos da lobby, explicar que a atividade de resgate não era atividade de salvamento. E eles falam assim: Pedro, mas qual que é o efeito prático disso? Porque a gente estava na definição das atividades que seriam exclusivas, competentes, exclusivas, prioritárias e concorrentes, e isso traria um impacto para toda a nossa atividade para o resto da eternidade, porque é uma lei federal. Sim. E aí você imagina o prejuízo que a gente teria se a gente não tivesse um abençoado, que nesse caso foi eu, mas poderia ter sido uma outra pessoa que também conhece da nossa atividade, para defender aquilo dali. Então, quando a gente faz uma representatividade qualificada, quando a gente quer que os interesses, né, a recomposição salarial do funcionário público ela seja garantida, quando a gente quer que, de fato, na votação da lei da Previdência, né, nós que somos servidores públicos, nós não sejamos ali, né, diminuídos, acachapados, a gente precisa lembrar que quem vai defender, né, a nossa bandeira é quem entende da nossa atividade, quem veste de fato a nossa camisa. Aí qual que é o paradigma disso? Que é aquele cara, ele vota ideologicamente no candidato A ou B, que é um candidato muito bom de brigar, de fazer vídeo, de lacrar na internet, mas é um candidato que sequer conhece a sua atividade. E assim, cada um ali, gente, está defendendo um grupo de interesse. Então, dentro da infinidade de interesses prioritários que aquela pessoa tem, ela vai defender primeiro, eventualmente, a questão que ela representa dos grupos religiosos, do grupo do movimento social, etc. Então, a gente precisa, sim, colocar no nosso Congresso Nacional, nas nossas Assembleias Legislativas, nas nossas câmaras municipais, a gente precisa colocar bombeiros militares, servidores públicos, como a gente, funcionários públicos e outros grupos que a gente representa, porque a gente vai ter a certeza de que aquelas pessoas, elas vão cuidar e vão lutar pela gente porque elas sabem do que elas estão falando, elas pertencem à instituição. Então eu defendo as causas relacionadas, né, à segurança pública, ao funcionalismo público e ao meio ambiente, né? Não é só porque eu gosto eu me identifico dessas causas. É porque aquilo dali é sobre nós. Sim. É sobre instituições, sobre bandeiras que eu pertenço. Então a gente precisa qualificar muito, e aí quando a gente vai conversar, sobretudo nos quartéis ali, na troca, o pessoal fala assim: vou votar naquele candidato que é de linha ideológica A ou B, e o que eu sempre falei foi o seguinte, falei assim: gente, independente de qual seja a linha ideológica do candidato, qual seja o interesse, a gente tem que votar em quem ajuda a gente botar comida na nossa mesa. Sim. De quem de fato está lutando pela gente. Aí tem um tanto de gente, sobretudo na nossa carreira, que é uma carreira de bombeiro, qualquer político adora bater palma pra gente, achar lindo, etc. Mas na hora de destinar a emenda parlamentar para comprar uma viatura, para você ter uma condição mais segura de trabalho, para poder comprar um equipamento mais adequado, para poder lutar para aumentar o efetivo, para você ter uma equipe mais completa, para a gente ter um investimento estrutural nas nossas academias, no nosso centro de ensino, aí esse pessoal não faz nada. E aí na hora de votar a nossa tropa, muitas vezes, que acaba sendo fogo amigo, impedindo que a nossa representatividade seja mais qualificada. Então assim, a gente precisa muito
dessa maturidade política nas nossas instituições, porque se a gente não tiver representatividade, a gente é engolido. Existem uma série de ameaças todos os dias, eu acompanho isso de perto, eu todo dia lá na CCJ, na Comissão de Segurança Pública, não é só propondo projetos de lei que são estratégicos e importantes para a defesa dos nossos interesses, mas é impedindo que muita coisa absurda que prejudica muita gente passe. E se não tiver gente lá para defender a gente, para defender o interesse de policial, de bombeiro, de servidor público e tal, a gente vai ser engolido. Então, precisamos refletir sobre isso, precisamos aumentar a nossa representatividade, e é muito fácil, né, a gente falar até papagaio fala, mas de fato, na hora que a orientação da votação do partido ela é num sentido, você ir contra, você falar assim, olha, independente de qualquer consequência, eu não vou trair a minha base, porque isso daqui é sobre o que a gente é, aí sim a gente consegue diferenciar o homem dos moleques, e graças a Deus essa é uma tranquilidade muito grande que eu tenho em toda a minha atuação parlamentar. Atuação de bastidores, atuação de destinação de emendas parlamentares, a gente tem que ser coerente com a nossa história. E eu acredito que se em todo o Brasil as nossas tropas, os nossos servidores perceberem isso, a gente consegue ter representatividade qualificada, as nossas carreiras, instituições protegidas. Se a gente não cuidar das nossas instituições, ninguém vai cuidar. E para a gente cuidar das nossas instituições, a gente precisa ter representação em todos os espaços de poder, incluindo também o poder legislativo, o poder executivo e outras atuações estratégicas para a gente. Perfeito, perfeito. Enquanto o senhor falava aqui, eu vim lembrando de uma situação que eu passei, né? Ouvindo assim de relance no corredor, né? Eu acho que seria uma boa pergunta para a gente poder encerrar aqui. Seguinte, muito se ouve ali, né, aqueles boatos e tudo mais que tendem a desmilitarizar os corpos de bombeiro no país, né? E o comentário que eu ouvi nesse corredor foi: pô, estão querendo desmilitarizar a gente. Olha só essa lei orgânica que saiu. E depois que eu dei uma papeirada na lei orgânica, pelo contrário, ela fortalece o corpo de um bombeiro militar. Só queria confirmar isso com o senhor para que esse cidadão, para esse bombeiro militar, né, que tem essas dúvidas, que talvez não tenha lido. A lei orgânica, ela fortalece a militarização do corpo de bombeiro ou enfraquece a militarização? Na verdade, a lei orgânica, ela nem entra nesse mérito, aspecto, né? Porque a lei orgânica, qual que é a função de uma lei orgânica? É disciplinar o funcionamento de uma corporação. Sim. Nesse caso, tanto de polícia quanto de bombeiro. E no caso da nossa lei orgânica, ela reconhece, ela define ali que o caráter das nossas instituições é um caráter permanente e um caráter militar. Perfeito. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque hoje em dia todo mundo solta muita fake news. E nós que somos, né, militares, nós que trabalhamos com informação o tempo todo, a gente precisa também ter essa cautela, esse cuidado, e de fato, assim, se orientar bem, estudar na origem, o que a lei fala, porque às vezes existem muitas informações que são colocadas até de uma forma maliciosa, maldosa, para gerar confusão na gente e para enfraquecer a nossa representatividade, inclusive. Então, assim, a gente estava falando agora sobre a necessidade de a gente melhorar a nossa representatividade, e quantas vezes o que mais prejudica a gente ter uma melhor representatividade é fogo amigo, é ciúme de homem, que eu chamo, né? Então, assim, é o que eu sempre falei, eu falei assim, gente, se eu tô com um colega de caserna, ele se dispondo, ele se candidatando, a gente tem que sim que apoiar, porque, como eu disse, por mais que às vezes ele não seja a pessoa que eu mais me identifico no mundo, ele é um cara que veste a mesma farda que eu. Esse cara, ele vai saber das necessidades, ele vai saber das demandas, ele vai saber da realidade nossa mais do que qualquer outra pessoa. Aí não, chega lá na hora da urna, a nossa tropa vota no outro candidato que nem sabe a diferença de um AB para um salvamento, e aí depois quer ficar reclamando. Então, assim, a gente precisa ter escolhas coerentes, a gente precisa lembrar que se a gente não olhar pela nossa instituição, ninguém mais vai olhar. E um passo para a gente proteger as nossas instituições é, sim, necessariamente a gente colocar a gente que faz, que trabalha e que defende, para muito além de estar na época de rede social, para muito além de muito bafafá em rede social, porque fazer vídeo todo mundo faz, mas na hora de destinar o recurso, na hora de defender, na hora de votar com a segurança pública, a gente precisa lembrar dessas pessoas. Perfeito. Deputado, quero muito agradecer.
por senhor ter vindo aqui. Para mim foi uma honra ter essa conversa aqui com o senhor, poder esclarecer aqui vários itens sobre essa lei. Eu acho que é de importância nacional. Quero muito que o bombeiro lá do Acre, o bombeiro lá do Sul, Nordeste, assista esse vídeo e tira essas dúvidas sobre a lei orgânica, porque também fala sobre ele. Então, muito obrigado. Quero agradecer ao senhor por ter achado um espaço na sua agenda, por estar aqui comigo hoje. Agradecer muito a sua equipe. Vou destacar aqui a Ana Clara Machado. Coitada, eu perturbei muito ela, falei muito com ela. Ana, muito obrigado por toda a atenção que você me deu, tá? Meus parabéns pro senhor e sua equipe, tá? Principalmente pela pessoa simples que você é, ter atendido aqui o pedido, tá? Quero deixar aqui o microfone, é do senhor, o estúdio do senhor, a câmera que é dali. Fica à vontade para poder falar o que quiser aqui nesse fim de episódio. Meu amigo, eu te agradeço pelo seu acolhimento, pela iniciativa, a gente ter esse espaço de fala que é super importante. E para todos nós que a gente vivencia essa realidade, a gente sente e sabe o que a gente está falando. E aí eu vou te fazer uma confissão, eu já tive a oportunidade de atuar em vários estados do Brasil enquanto bombeiro. Recentemente eu estive lá no Rio Grande do Sul com os nossos irmãos gaúchos, já tive, como eu te falei, na Bahia, em Pernambuco, em outros estados, no Distrito Federal. E assim, eu fico muito orgulhoso mesmo da sinergia que todos nós temos e do objetivo comum que todos nós temos. Então, a gente pode ter algumas diferenças em relação a qualquer bandeira que a gente leva ali na lateral ali do nosso corpo ali, mas todo mundo quer salvar, todo mundo quer ajudar o próximo, todo mundo quer fazer a diferença. E o que a gente puder fazer para fortalecer as nossas instituições, a gente precisa fazer. Uma coisa que o Coronel Esteve, que foi um dos comandantes gerais do Corpo de Bombeiros, hoje ele é secretário adjunto de Segurança Pública, de Justiça e Segurança Pública, ele sempre falava o seguinte, que ele falava assim, todos os bombeiros precisam estar bem, porque se o bombeiro do Piauí vai mal, o bombeiro de Minas Gerais vai mal. Se o bombeiro de Minas Gerais vai mal, o bombeiro lá do Acre é afetado. E um exemplo claro disso, né, eu atuei muito, por exemplo, em Brumadinho. Brumadinho, a gente trouxe uma marca de qualidade, de comprometimento, que não foi para o bombeiro de Minas, foi para os corpos de bombeiros militares de todo o Brasil. Sim. E da mesma forma agora, o trabalho heróico que foi feito pelos nossos irmãos bombeiros militares lá do Rio Grande do Sul, é uma marca de comprometimento, de dedicação, de abnegação que impacta em todos nós. E da mesma forma que acontece no Amazonas, no Acre, em Alagoas, na Bahia, no Mato Grosso, em todos os nossos estados. Então a gente precisa se fortalecer mesmo, precisa ir pouco a pouco abrindo os olhos da nossa tropa para que as pessoas entendam a importância de representatividade, entendam que é a gente que cuida da gente, entende que é a gente que vai olhar com um olhar especial pelas nossas questões, não serão outros, e fortalecer isso. Então é fortalecer o seu podcast, fortalecer o meu mandato, fortalecer as iniciativas das nossas corporações, porque grupos, quando eles são organizados, quando eles são estruturados, eles conseguem fazer coisas grandiosas na defesa da carreira e dos interesses deles. Quando você pensa, por exemplo, em outros grupos profissionais organizados, por exemplo, a magistratura, por exemplo, por que a carreira de juiz, para muito além da tradição que já existe, é uma carreira que é muito reconhecida, muito valorizada? Porque além, né, de todas as questões que são inerentes ao exercício do cargo, eles conseguem se organizar de uma forma muito efetiva. Sim. Eles conseguem ser muito mais homogêneos, uníssonos, do que hoje nós conseguimos ser. Então a gente precisa entender que quando a gente está mobilizado, quando a gente está unido, quando a gente abre mão das vaidades, abre mão desse ciúme de homem, abre mão de ficar conversando fiado no quartel, falando mal, sendo fogo amigo, às vezes de companheiros nossos de caserna, a gente tem uma possibilidade gigantesca de melhorar a vida para todos nós. E é isso que a gente tem que ficar preocupado em melhorar nossa carreira, proteger as nossas instituições. E agradeço muito pelo espaço, as pessoas que tiverem qualquer tipo de dúvida, a gente está à disposição aqui em Minas Gerais, a gente está à disposição lá em Brasília também, onde vocês necessitarem. Para quem aí tiver alguma dúvida ali, tem minhas redes sociais, que é o @Pedro Aihara, Aihara escreve A-I-H-A-R-A, a gente deixa aqui o @ vai estar aqui na descrição do vídeo. E vai ser um prazer aqui, quando qualquer bombeiro em qualquer lugar do Brasil aí precisar de qualquer coisa, a gente vai estar aqui firme e forte aqui, defendendo e ombreando junto aí nessa trincheira. E mais uma vez, parabéns aí, foi um prazer e seja sempre aí muito bem-vindo aqui na nossa terra do pão de queijo, do café, da cachaça, mas também de um ótimo corpo de bombeiros, assim como eu tenho certeza que o nosso corpo de bombeiros lá do Rio de Janeiro, lá também dá show, dá exemplo,
dar aula e tudo mais também. Excelente, amigo. Gratidão imensa por ter conversado aqui com você, tá? Eu gostei demais, vocês aí com certeza gostaram, tá? Assim a gente termina a nossa temporada aqui em Minas Gerais. Espero voltar, Com tá? certeza. Comer muito mais pão de queijo aqui, tomar uns cafezinhos aqui, né? Então, pessoal, você que gostou aqui desse vídeo, você que assistiu até o final, te peço o seguinte, se inscreve aqui no canal, né? É de graça, não custa nada, tá certo? Dá um like aqui, por quê? Porque aí o YouTube entende que esse canal aqui produz um conteúdo significativo. Então a gente quer levar isso aí para os bombeiros, rapaz, de qualquer lugar do Brasil. Se tiver um bombeiro americano que tá me entendendo falar aqui, eu quero que ele assista também, entendeu? E aí vai pelo mundo, entendeu? Então, muito obrigado, Minas Gerais, por ter me recebido aqui. Voltarei em breve. Se você quer que a gente chegue no seu estado, faz o seguinte, ó, dá um algo a mais. Seja membro aqui do canal, colabora. Vocês são os motores aqui que movimentam esse podcast, beleza? Senhores, um até breve. Vejo vocês agora lá no Rio de Janeiro. Fiquem com Deus e até mais. Valeu, gente. Obrigado. Meu amigo, poxa, muito obrigado. Obrigado cara, sério mesmo, mesmo. amigo.